Então sejam bem-vindos e bem-vindas a este novo ciclo de leitura comentada. Já estamos aí numa jornada, já há alguns anos, né, realizando esses estudos de livros que eu acredito que são interessantes por todos os sentidos, né? Interessante para a gente se entender como ser humano, para a gente se desenvolver, desenvolver nossa consciência, nossa espiritualidade. E a gente passou um tempo bem longo estudando vários livros da James Sans. Depois eu vou até mostrar aqui os livros que nós já fizemos, as leituras, né? E já há um tempo eu venho sentindo a necessidade de trazer também temáticas ligadas à psicologia junguiana, né? Eu trago muito a literatura xamânica, mas eu gosto demais dessa parte também da psicologia profunda, né? E que ajuda a gente a entender de uma maneira talvez um pouco mais atual o que nós também trazemos nos caminhos ancestrais, né? E, inclusive, esse livro que a gente vai estudar hoje, vai começar a estudar hoje, eu acho que ele cai muito bem na sequência do livro que nós estudamos anteriormente, que foi O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, né? Lembrando que para quem ainda não acessou essa literatura, todos esses livros estão gravados, né? As leituras comentadas estão gravadas no meu canal do YouTube, então você pode acessar também, mas obviamente é importante que você também leia, né? Ou audiobook, enfim, mas acesse o conteúdo através de você mesmo, né? Para que você também tenha seus próprios insights, seus próprios entendimentos e utilizar aqui como um reforço, né? Como uma forma de ampliar o entendimento. Lembrando também que é uma visão, né? A minha interpretação, claro que quem facilita, né, um estudo de um livro, um clube de um livro, vai sempre trazer também o seu conteúdo, a sua visão, e é isso que eu venho fazendo. Então, lembrando sempre que eu vou tentar ao máximo trazer a visão do autor. E quando eu sentir que eu devo dar um pitaco, eu vou dar um pitaco, mas vou dizer, olha, isso é um pitaco meu, né? Isso é uma interpretação minha, para que a gente tenha acesso de uma maneira mais neutra mesmo ao que o autor está dizendo. Muitas vezes, não necessariamente a gente precisa concordar com tudo que ele está trazendo, né? Aliás, em tempos de polarizações, né, não é porque a gente às vezes discorda de um aspecto, de um pedaço de uma pessoa que traz muitas verdades que a gente tem que negar tudo que ela fala, né? Então eu vejo assim quando eu leio esses autores, né? Principalmente quando a gente lê autores de décadas atrás. Esse livro ele foi escrito e lançado em 1990. Então, imagina, 2025, né? Já se passou um tempinho. Então, algumas coisas já foram atualizadas e outras a gente vai perceber que continuam mesmo, como se ele tivesse escrito para os tempos modernos, né? Quer dizer, esses tempos mais modernos ainda. Bom, então eu vou apresentar aqui para vocês. Vou pedir para que durante a apresentação a gente mantenha o microfone no mute mesmo e pode utilizar o chat para escrever. Nem sempre eu vou acessar em tempo real o que está sendo escrito, porque às vezes eu estou numa linha de raciocínio. E se eu for parar para ler, às vezes eu perco a linha de raciocínio, então, mas anota, faz suas anotações, né? Enfim, troquem ideia no chat também. E no final, eu sempre vou abrir o microfone para a gente discutir sobre o tema, né? E nessa hora eu não vou gravar, tá sendo gravado, mas nessa hora de debate e discussão eu paro a gravação para que justamente a gente se sinta à vontade, né, de não saber que a nossa discussão está indo a público, né, numa rede como o YouTube e por aí vai, né? Então, para que a gente se sinta à vontade para trazer as nossas percepções, né, as nossas reflexões como um todo, ok? Então, eu vou partilhar a tela com vocês. Eu fiz uma apresentação para facilitar também o entendimento e foi muito difícil selecionar trechos, porque os trechos são tão bons desse livro que eu praticamente deixei o livro na íntegra, quase copiando os parágrafos por parágrafos na íntegra. Salvo um ou outro slide que eu acabei sentindo de fazer uma síntese, ok? Queria lembrar também que eu estou numa internet meio rural, então às vezes ah, pode ser que suma, pode ser que eu congele minha tela, mas aguardem, se isso acontecer, aguarda que a gente vai dar sequência, tá bom? Vocês estão vendo a apresentação em tela cheia?
Joia, maravilha. Então, gente, hoje é o nosso primeiro encontro, né? Setembro de 2025, desse livro incrível do Robert Bly, João de Ferro. Eu conheci esse livro em 2006, né? Justamente quando eu fazia terapia, análise, e eu pedi para minha psicóloga na época que me apresentasse um estudo, um livro que falasse sobre a psicologia masculina. Foi quando eu encontrei a primeira vez com o João de Ferro. Mas a minha mentalidade de um estudante universitário na época, embora eu já fosse muito adepto de tudo isso, né, já gostava muito, eu não tinha talvez a condição de entender como hoje eu tenho, né, passado algumas décadas depois. E confesso que eu só fui entender realmente, se é que eu entendi realmente, mas pelo menos hoje eu consigo absorver muito mais dessa leitura de quando eu encontrei a primeira vez esse livro, né? E falando sobre isso, eu acho muito legal porque os livros têm tempo de chegar na nossa vida. Isso é muito bacana, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês terem acesso a uma literatura que numa determinada época você passou meio que em branco por ela, e às vezes você já até tinha aquele livro lá na cabeceira ou na estante, e passou anos e você teve acesso a ele de novo e você leu e falou: Nossa, estava aqui, essa mina de ouro estava aqui o tempo todo e eu não conhecia, né? E assim é com alguns livros, e eu acho que tudo tem um tempo certo da gente acessar, né? E assim foi comigo e com o João de Ferro. Eu reencontro esse livro o ano passado, eu devoro ele, estudo ele, escuto palestras sobre esse livro, tento dar uma investigada, uma explorada em tudo que é literatura, inclusive artigos também, né, de acadêmicos que trazem trechos, fazem análises, né, desse livro e também desse conto dos Irmãos Grimm, né? Por quê? Já vou passar aqui. Que esse livro do Robert Bly é inspirado num conto dos Irmãos Grimm, e há quem diga que esse conto é muito mais antigo do que parece, porque afinal os Irmãos Grimm, eles pegaram contos populares, né, alemãos principalmente ali, né, na Alemanha, mas também de outros contos antigos europeus, né, e fizeram essa grande obra que atravessa aí os tempos. Até hoje nós somos impactados pela literatura dos Irmãos Grimm, e é por isso que ela continua sendo muito rica, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Antes, rapidamente, de eu adentrar no livro, eu queria só falar rapidinho, né, apresentar um pouquinho o que já foram feitos aqui. Então, eu, Gabriel Cian, né, a gente tem um trabalho antigo com terapias ancestrais, com xamanismos, caminho vermelho, né? E uma das coisas que eu sentia falta era desse contato com essa literatura mais xamânica, que é tão importante e que é meio escassa mesmo. Não tem muitos livros sobre xamanismo, hoje tem mais, né? Então, inicialmente eu começo impulsionado por esse desejo de partilhar e conversar sobre esses livros de literatura mais xamânica. E é por isso que eu escolho a Jamie Sams, que é uma grande mestra, né? Por sinal, mestra da mesma linhagem que eu faço parte, da linhagem xamânica, né, dos cabelos trançados. Depois, em outro momento, a gente pode aprofundar. Muitos aqui já conhecem, já sabem do que eu estou falando. Mas é também muito legal entender que existem clássicos, né, que vão falar sobre temas que são transversais a tudo, né? Então, o conhecimento universal ele está presente em todos os campos, em todas as áreas, em todos os caminhos. E é por isso que a gente começa também, saímos um pouco do universo xamânico estritamente e começamos a ampliar dentro do universo mitológico, porque quando a gente fala de mitos, a gente está acessando o DNA, né, o DNA da alma, o DNA espiritual de muitas coisas. E aí trazemos o Joseph Campbell para fazer essa pequena alfabetização, né? Então acho que nós precisamos ser alfabetizados novamente com relação ao que é mitologia e por que as mitologias são tão importantes, por que elas nos atravessam. Então recomendo quem ainda não acessou as obras do Joseph Campbell, né, acessar tanto o Poder do Mito, o Herói de Mil Faces, as séries que ele tem. A gente também, talvez em outro momento, volte a ler os livros dele, Mitologia Primitiva e por aí fora, né? Mas indo nessa sequência, a gente então traz agora o João de Ferro, que vai focar na psicologia masculina em um conto. Ele pega um conto de destrincha, né?
Outra coisa que eu queria fazer um pequeno paralelo aqui, né? Por que os círculos de leitura são tão importantes? Eu acho que a gente está num momento em que cada vez mais o conhecimento ele está sendo fatiado, ele está sendo superficializado, tudo muito rápido, então a gente precisa acessar vídeos de 1 minuto e meio, coisas das redes sociais contribuindo para a dispersão do conhecimento, mas também meio que contribuindo para uma quase atrofiação do nosso cérebro, né? Tem até um termo já em inglês que fala sobre isso, brain rot, né? Apodrecimento cerebral, que fala da nossa incapacidade de retenção de atenção, de discutir temas profundos, justamente porque a nossa mente está começando a ser adestrada mesmo para ser cada vez com um consumo cada vez maior, mais rápido, né? Então, quando a gente faz esse movimento de voltar a incentivar a leitura e de, mais que isso, discutir sobre esses temas, eu acho que a gente está fazendo um bem para nós mesmos e para todas as nossas relações. Então, eu acho que os círculos de leitura, eles têm uma importância e eles são muito acessíveis, qualquer um de nós pode fazer isso, né? Isso que eu estou fazendo aqui, que eu venho fazendo. Se você tem um livro que te toca, que você sente que pode contribuir com a humanidade, faça isso, né? Abra um estudo na sua casa ou online, enfim. Eu recomendo muito, né? E também é uma forma de você mesmo estudar, porque quando a gente estuda e apresenta, é uma das formas de maior aprendizado, né? Então, sou muito adepto desses círculos de leitura, participei de clubes de livro desde criança, né, de adolescente. Me lembro de ter clube do livro do Senhor dos Anéis, que foi uma literatura que super me impactou na época da minha juventude. Depois, sempre fui um leitor, né? Sempre gostei muito de ler e acho que é um hábito saudável que a gente deve estimular, ainda mais nesses momentos que a gente está passando. Bom, vamos falar um pouquinho do Robert Bly, né? Ele foi, se você vai pesquisar sobre Robert Bly, vai falar que ele é um ensaísta. Mas o que é um ensaísta, né? Ensaísta é um escritor, né? Escreve ensaios, mas também poeta. Ele não teve muitos títulos, né? Ele não teve, assim, não um super escritor de várias obras, né? Ele teve, assim, praticamente a grande obra dele é o João de Ferro mesmo. Ele teve outros, né? Outros livros. Depois, estudando sobre ele, sobre o que as pessoas falavam sobre ele, eu fui descobrir que ele também era uma pessoa dita muito espiritual, né? Iniciada nas artes esotéricas. Isso não está tão claro assim para quem lê, mas para ele poder acessar com a profundidade que ele acessou os temas e com muita coragem, né? Numa época que pouquíssimas pessoas falavam sobre esse tema, né? E publicar. Então, ele publicou essa obra em 90 e começou a ser chamado para dar palestras sobre isso. E essas palestras também fez com que ele tivesse acesso a grupos de homens e os relatos que ele foi tendo, né? Quase como que um processo investigativo fez ele também a escrever esse livro e aprimorar essa e talvez abrir esse campo, né? Ele também foi muito criticado por vários colegas, né? Eu mesmo eu lembro de uma vez estar numa conferência de espiritualidade e ele ser fortemente atacado por um homem, por um palestrante, né? Falando que ele pegou muito pesado com os homens na época, né? Eu escutei essa crítica e falei, beleza. Hoje, relendo o livro dele, eu acho que ele não pegou pesado coisa nenhuma. Eu acho que ele foi bem sincero, bem realista, né? E ainda muito amoroso na crítica dele, porque ele também traz, né? A gente vai ver, eu gosto muito quando um escritor, quando um autor traz muito a sua própria vida. Ele traz poemas no livro, poemas que ele fala sobre o processo dele, o processo de iniciação dele, o processo de amadurecimento dele, né? Muito parecido com o que James Sams faz também no seu livro, né? Fala sobre os processos, mas traz muito o seu processo interno, a sua própria jornada. Porque no fim das contas, a gente se identifica muito mais com outro ser humano, né? Com as aventuras, com as tristezas, com as alegrias, com as vitórias de um outro ser humano, do que com uma tese que vai descrever sobre a alma masculina, né? Ou, enfim, a gente acaba que a gente se identifica muito mais com os processos humanos. É por isso que é tão legal quando a gente pega um autor que traz ali a sua vulnerabilidade, que fala sobre os seus processos, conecta muito mais. E então, realmente vale a pena, né, ler esse livro e os outros livros dele. Ainda não li os outros livros dele, mas tenho certeza que vai ser de muita riqueza, né? E outra coisa que me chama muita atenção nesse livro é porque hoje em dia temos algumas literaturas, né,
que falam sobre a alma feminina, sobre os arquétipos da psicologia feminina. Tem um pouco mais, talvez tenha um pouco mais de literatura sobre isso, né? Ou pelo menos nos meios que a gente circula, os meios xamânicos, espiritualistas, etc., de autoconhecimento, acaba que tem um pouco mais desse movimento acontecendo, né? E pouquíssimas literaturas falando sobre esse processo do masculino. Foi aí que eu conheci o Robert Bly, né? E foi nessa busca lá de trás que eu falei, não, realmente é uma literatura que a gente precisa conhecer, tanto homens quanto mulheres, né? Assim como eu também defendo que nós homens devemos conhecer as literaturas femininas, tais como Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro fantástico que tem muitos grupos de estudos, círculos, palestras, cursos, eventos inteiros dedicados e criados, inspirados nessa obra. Eu acho que ali a gente tem acesso a muita coisa interessante, porque nenhum livro que vai falar que é profundo, que vai trazer contos, temas, mitos, para ajudar a gente a se entender, a entender a alma humana, a alma masculina, a alma feminina, eles nunca vão estar isolados. O feminino está sempre em relação ao masculino, o masculino está sempre em relação ao feminino, né? A gente vai ter a vida, ela é toda didática, ela é toda organizada dessa maneira, né? A gente gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, tudo é organizado em yin yang, noite e dia, claro e escuro. Essa realidade que a gente vive, ela tem essa característica, né? E nós herdamos, né, uma natureza que também, embora existam exceções, hermafroditas, etc., ela se beneficia dessa dualidade complementar. Então, todo o tempo a gente está vivendo um jogo de conflitos e de paixões e de encontros e desencontros dentro do espírito, né, e da alma feminina e masculina das coisas, independentemente de estarmos falando de homens e mulheres. Então, dentro de todos nós, seres humanos, temos as forças masculinas e as forças femininas, e isso não só eu que estou dizendo, né? As tradições antigas falam sobre isso, a Jung fala sobre isso, né? Como todo homem tem a sua ânima e toda mulher tem o seu ânimos e assim por diante. Então tem cientistas, pensadores, filósofos, todos vão contribuir para esse entendimento, porque de fato é um entendimento, né, da natureza. Então, ao acessar essas literaturas que falam sobre um determinado aspecto da realidade, né, quando focam, mesmo quando está focando, no caso da alma masculina, vai ter que trazer em alguns momentos a alma feminina para entender a relação disso e vice-versa. Então, eu acredito sim que esses livros devem ser compreendidos por todos nós, homens e mulheres, por isso esse grupo aqui também é aberto a homens e mulheres, embora, né, acredito que talvez os homens vão ter um aprendizado, né, um pouco mais profundo desse sentido, assim como, claro, também algumas literaturas que são focadas na alma feminina e das mulheres, embora os homens possam se beneficiar disso, vão ter aspectos ali que as mulheres vão aproveitar muito mais. Isso não significa que a gente não deva fazer esse intercâmbio, pelo contrário, devemos e estamos aqui para isso. Bom, o Robert Bly, ele morre com 90 e poucos anos, então teve uma vida longa, né? Ele é estadunidense. É importante isso dizer porque o livro vai trazer muitos exemplos de coisas que aconteciam nos Estados Unidos. Mas falando de uma cultura global, é totalmente pertinente, né? Porque a cultura americana, ela se imprime muito sobre nós aqui no Brasil, mas se imprime no mundo, né? Então falar do homem moderno é quase que igual a falar de um homem norte-americano, né? Claro que existem características diferentes em cada lugar, mas essa forma de vida que a gente está hoje, né, muito organizada, os Estados Unidos representa muito bem isso, e não só representa, como a cultura estadunidense ela se imprimiu muito forte, se imprime no mundo até hoje, né? A gente está começando a ver uma pequena mudança em relação a isso, mas lendo ali é como se a gente estivesse falando da nossa própria cultura, embora não sejamos estadunidenses, né? Então, vai falar de guerra de Vietnã, vai falar de pós-guerra, vai falar da Revolução Industrial, né? Então, uma sociedade que se organiza dentro de uma Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, tudo isso, né, é meio que universal nos tempos modernos, né? Acontece os frutos, as consequências de uma civilização industrial, ela acontece aqui, acontece na China, acontece na Europa, acontece na África, né? Só que cada um meio que olhando de um aspecto dessa história. Então é bom sim
trazer essa contextualização. Estamos falando de um pensador que traz uma crítica, que traz que aprofunda um olhar dentro de um recorte da alma masculina em relação ao nosso tempo histórico, né? É importante dizer isso, porque estamos, né? A gente vai olhar para nossa como nós estamos hoje, mas hoje é em relação a algo, como a gente era ontem, né? E como nós seremos amanhã. Então, ele traz muito bem isso, ele traz esse recorte social, histórico, político, econômico, o tempo todo, sem entrar nessas outras áreas, né? Mas porque tudo está em relação, tudo é uma grande complexidade. A gente não pode fatiar um homem, uma mulher moderna do seu contexto social, político, histórico, geográfico e assim por diante, e mesmo quando a gente vai falar de espiritualidade, né? Bom, vamos seguir. O que é muito legal desse livro? O livro é escrito, publicado em 90, mas ele é de um conto dos irmãos Grimm, que é de 1812. Então, é um conto antigo, e aí só recapitulando, o que os irmãos Grimm fazem? Os irmãos Grimm pegam vários contos tradicionais, populares, né? Muitos deles tradição oral, contos populares, e começam a escrever, começam a dar narrativas, começam a trazer um pouco mais de organização desses contos, né? Começam a sistematizar esses contos e publicam. São também muito criticados, porque já em 1812 já estamos dentro de uma humanidade já muito, é, talvez, com interferências de valores religiosos, né? Principalmente cristãos. Então, são criticados porque os contos populares eles vão falar sobre mitos e sobre arquétipos que não têm uma moral judaico-cristã, né? Que não tem uma moral tão civilizatória assim. Estão falando de arquétipos, estão falando de forças da natureza, de aspectos da vida, muitas vezes também simbólicos, né? Então não se tinha uma obrigação de devorou a criança, devorou mesmo, porque está falando de um aspecto, né? Então eu acho que eles foram muito felizes nesse aspecto de conseguir manter um pouco dessa crueza, que não é que é diferente de crueldade, né? Crueza não é crueldade, mas eles são muito criticados até hoje, né? Porque falar os contos dos irmãos Grimm são violentos, são agressivos, talvez em partes, né? No sentido de que estão trazendo ali uma natureza muito pura e muito crua, né? E dentro de uma moral cristã, uma moral já bem civilizada, né? Talvez isso não caia muito bem. Tanto que ele fala sobre isso, né? E aí, o que é interessante, por que o Robert Bly foi buscar nos Irmãos Grimm? Justamente porque ele queria acessar mitos mais ancestrais, né? E ele vai fundamentar isso, eu vou deixar que ele mesmo fale, né? Então, ele diz no seu prefácio, agora vamos entrando no prefácio, hoje a ideia é nós fazermos o prefácio capítulo 1 e seguimos por mais 7 encontros, então vai ser um por mês. Então, aí temos aí um mês para ler, estudar cada capítulo, é tempo suficiente, tá? Já me perguntaram por que eu não fazia semanal ou quinzenal, gente. Tá muito bom, uma vez por mês. É tempo de sobra para você ler, estudar, praticar esses ensinamentos, né? A gente tem o nosso grupo do Telegram para isso. Lá você pode ter acesso ao PDF desse livro. Ele fica lá, a mensagem fixada, então se você ainda não entrou no Telegram, entra lá, baixa seu livro e começa o estudo. Não usa o Telegram, pede pra gente aí do privado, a gente envia também o livro, tá bom? Mas não deixe de ler. Bom, aí o que ele diz, né? Que os contos de fadas passaram como a água sobre 15 metros de chão através de gerações de homens e mulheres, e podemos confiar mais em suas imagens do que nas inventadas, digamos, por Hans Christian Andersen. Né? Por que ele traz essa comparação com os contos do Andersen? Porque o Hans Christian Andersen começa a criar contos, a criar mitos já dentro dessa lógica mais civilizada, purista, boazinha, né? Já dentro de uma esfera mais do bom moço, né? Então ele tira um pouco dessa coisa selvagem, primitiva, ancestral que os irmãos Green trazem, né? E por que isso é tão importante? Por que ele já abre o livro falando assim, nossa, por que a gente tem que acessar os contos, os mitos, para poder falar sobre essa crise do masculino? Né? Então ele começa dizendo justamente por isso. Por quê?
o nosso masculino está, né, passa por uma crise de identidade, né? A alma masculina, o ser masculino passa por uma crise de identidade. Acredito que o ser humano passa por uma crise de identidade, acredito que o feminino também passa por uma crise de identidade, mas vamos focar aqui nesse livro, né? Então, sim, passamos por uma crise forte, né? E ele vai falar, e toda vez que a gente está numa crise, né, no presente, a gente tem que olhar para trás para entender por que a gente entrou nessa crise, né? Quando ele propõe, vamos olhar para os mitos para entender quem nós somos, é a mesma coisa que os mitólogos propõem, é a mesma coisa que Joseph Campbell propõe, é a mesma coisa que as tradições ancestrais também propõem quando falam, vamos olhar, mas não só olhar, mas vamos viver esses mitos. Vamos encenar esses mitos, vamos ritualizar esses mitos para que as coisas possam fazer sentido, né? Então, e uma dessas formas é olhar para os contos de fadas antigos, e não por esses já que foram todos, né, digamos assim, se tornaram mais dóceis, como os contos de Hans Christian Andersen, que são bacanas, são contos gostosos, né, aquecem o coração, mas talvez não nos levem a reflexões muito profundas, né? Então, essas imagens das velhas histórias, né? O roubo da chave sobre o travesseiro da mãe, que é um dos aspectos que a gente vai trabalhar hoje, do mito do João de Ferro. O recolhimento da pena dourada caída do peito chamejante do pássaro de fogo, né? O encontro com o homem natural sobre a água do lago, né? Então todas essas marcas, né, dos ferimentos das florestas, desses personagens que estão falando sobre a nossa aventura da alma humana. Então trago aqui de novo Campbell, né? A importância da gente entender a jornada da travessia da alma humana, né? Que é justamente esse monomito que a gente está passando, a jornada do herói, da heroína, que todos nós estamos envolvidos, né? Então, acessar isso, acessar esses contos é realmente, né, a gente seguir as pegadas do divino, seguir as pegadas de um Deus, né? E então é um processo de descoberta muito bonito, muito profundo, né? Então os contos eles têm essa condição, os mitos antigos, eles vão ajudar a gente a esse resgate. Então, sim, a humanidade moderna está perdida e como a gente pode então fazer com que ela se encontre? Vamos acessar os mitos ancestrais, os mitos que atravessaram tempos, espaços e que se repetem, principalmente os que se repetem, né? Esses personagens, né? Ou seja, esses arquétipos, né? Que são essas formas arquetípicas, né? Essas formas primordiais que fazem parte da natureza, que estão dentro da nossa psique, que estão dentro de todas as forças da vida, né? Olhar para elas é a gente começar a relembrar e não se perder tanto, né? Porque nós, como eu falei, nós estamos o tempo todo sendo atravessados pelos tempos, né? É nos velhos mitos que tomamos o conhecimento, por exemplo, da energia de Zeus, dessa energia de liderança positiva que a cultura popular declara constantemente que não existe mais, ou com o rei Arthur, né? Que aprendemos o valor do mentor masculino para a vida dos jovens. Ouvimos nas histórias de João de Ferro a importância da passagem do reino da mãe para o reino do pai. E por todas as histórias de iniciação, ficamos sabendo como é essencial abandonar todas as expectativas de nossos pais e encontrar um segundo pai ou um segundo rei, né? Então, aqui ele já começa a trazer por que é importante, né? Novamente frisando, vamos acessar essas formas antigas que nos ensinam sobre como as energias se organizam, né? E aí as antigas divindades gregas, celtas, de vários panteões, elas vão ser muito didáticas nesse sentido, porque elas conseguem nos auxiliar mesmo, né? Então, a gente tem várias formas de olhar para essas divindades. A gente pode olhar elas como divindades de fato, né? Como energias divinas da natureza, a gente pode olhar para elas como aspectos simbólicos da energia divina, a gente pode olhar para elas como aspectos da nossa própria psique, da nossa própria psicologia interna, a gente pode olhar para tudo isso, todas elas, no meu entendimento, são corretas, né? A gente não precisa ter um olhar do tipo ou, a gente pode ter um olhar do tipo e, né? Olha, é simbólico? É também. Ah, mas pode ser literal? Pode ser também, por que não? Né? Você vai dizer para um hindu que Shiva é só um aspecto da consciência dele, ou que Shiva é só um símbolo, e que não é uma força divina real? Não. Né? Uma pessoa devota de Shiva vai dizer, não, Shiva é Shiva, mas claro que ele também é o Shiva em mim, claro que ele também
Então, acho que é mais sábio a gente olhar para tudo, todas essas possibilidades como partes da verdade, e não como excludentes, né? Então, essas energias, esses arquétipos, essas histórias vão ajudar a gente a se lembrar realmente, né, desses dessas formas, né, de organização da energia. Então, Zeus tem uma energia de liderança positiva. Arthur nos ensina, né, o valor do mentor masculino. Quem é o mentor masculino de Arthur? Merlin, né, que foi lá, que ensinou ele, que teve toda essa tudo que ele vai propor aqui do homem natural para a gente, os aspectos, alguns personagens históricos ou mitológicos que a gente tem acesso, tiveram acesso a isso que ele vai trazer hoje do homem natural, né? Então, isso é muito bonito. E aí, através dos mitos, a gente começa a compreender, né, os mitos nas religiões, nos caminhos espirituais, em tudo, né, que a gente começa a olhar, a gente vai observar outra coisa que se repete. Há uma iniciação, né? Existe um processo chamado de iniciação que faz com que a gente nasça duas vezes, que ele traz aqui, ó, que a gente precisa se encontrar, né? O menino tem que encontrar um segundo pai, né? Então, há uma iniciação, e essa iniciação ela é humana, mas ela também é masculina e ela também é feminina, né? Então tem aspectos da iniciação que são exclusivos ao masculino, tem aspectos da iniciação que são exclusivas ao feminino e tem aspectos da iniciação que são comuns aos dois, aos seres humanos, né? Então essa frase é uma frase clássica do Bly, né? Que ela baliza muitos dos trabalhos dele que eu vejo por aí, o pessoal começa com essa citação, né? Há uma iniciação masculina, há uma iniciação feminina e há uma iniciação humana, né? E de fato eu concordo, né? Quando a gente fala de mistérios femininos, de mistérios masculinos, a gente está falando de coisas que só são da natureza do feminino, da compreensão do feminino e vice-versa, né? Nesse livro vai focar da iniciação masculina. Mas é óbvio que, como eu falei, para falar da iniciação masculina vai ter que envolver o feminino em alguns momentos, né? Assim como quando vão falar da iniciação feminina, também vão falar sobre o masculino em algum momento, né? Seja pela interação, pelo excesso de interação, pela falta de interação, pelos desequilíbrios dessa interação e por aí vai, né? Então, para a gente dizer o que é o positivo, a gente tem que entender o que é o negativo. Para a gente entender o que é o claro, a gente tem que entender o que é o escuro. Novamente, a didática da natureza é assim. E aí, né, ele fala, ele traz essa declaração, eu acho que isso foi muito importante na época, né? Imagina isso na década de 90. Hoje eu acho que ele seria mais parágrafos, né, para não ser cancelado, né? Porque quase que já tem que quase se desculpar. Olha, eu vou falar da iniciação masculina e vou trazer coisas muito bonitas, muito profundas, vou fazer críticas, mas olha, não sou inimigo desse movimento, não, né? Ele está quase que dizendo assim, e né, por conta justamente desse momento que a gente viveu e vive até hoje, né? Parece que ao falar sobre um aspecto, ao exaltar um aspecto da vida, os outros aspectos que não estão sendo exaltados, né, parece que, enfim, ficam enciumados, né? Então ele está dizendo isso de uma maneira muito bonita, né? Ele está quase que um voto de paz aqui. Falou, ó, nós estamos juntos, né? Ninguém está dizendo que, pelo contrário, né? Esse livro ele não vem para perturbar os movimentos feministas. Pelo contrário, isso é aliado, né? E eu acredito realmente nisso, né? Todo movimento que trabalha com resgatando os aspectos profundos, ele não está se posicionando de uma maneira inimiga, né? Pelo contrário, ele está querendo trazer luz, consciência, né? E então ele traz isso, né? Então ele vai falar do sofrimento masculino, né? E claro que a gente sabe que existe sofrimento feminino, mas o sofrimento masculino vem aumentando também, né? Escutei de alguns autores, inclusive, falando que uma das maiores vítimas do patriarcado também é o próprio homem, né? Embora sim o feminino ele é uma das grandes feridas, né? Digamos a ausência, os desequilíbrios desse patriarcado todo, mas homens e mulheres são feridos mutuamente e o masculino também, né? Tem as suas feridas crescentes, então esse livro é sobre isso e principalmente falando novamente, né? Revolução industrial, né? Atingiu uma profundidade que não pode ser ignorada. Eu substituiria, se eu fosse eu aí trazendo meu pitaco, eu diria que o capitalismo atingiu uma profundidade que não pode ser ignorada, porque sim, a Revolução Industrial ela é o nascimento do capitalismo, né? Ela é o berço
dilaceração da natureza e das culturas ancestrais e de muitos aspectos de passagem de conhecimento, que ele também vai falar no livro, mas eu acho que ele quis ser um pouco mais, até um pouco mais antigo, né? Porque a Revolução Industrial é mais antiga do que o amadurecimento do capitalismo. Mas hoje eu diria, inclusive, o capitalismo tardio atingiu uma profundidade que não pode ser ignorada, né? Falando de hoje, 2025, é o que eu diria também. Acrescentaria, ou colocaria assim, a Revolução Industrial mais o capitalismo tardio atingiu uma profundidade que não pode ser ignorada. Por quê, gente? Tem tudo a ver, né? As relações sociais, as relações, a passagem do conhecimento, a educação dos filhos, tudo está ligado à forma como o nosso sistema econômico se reorganizou, né? E se desenvolve. Então, dizer que é quase impossível, né? Dizer, o homem moderno hoje é assim. Tá, ele é assim porque tem endereço, né? Tem RG, tem CPF, é a forma como. É muito fácil a gente fazer uma crítica vazia, né? Dizer assim, hoje o homem moderno não tem tempo. Tá, mas por que que não tem tempo, né? O que que a gente escolheu enquanto sociedade, enquanto humanidade, para chegar num lugar, no momento em que a gente não tem tempo? O que que significa não ter tempo? Então, é isso, precisamos sim situar que para falar das feridas do feminino, para falar das feridas do masculino, a gente tem que entender que elas fazem parte de um processo social coletivo, né? De um tempo histórico, e que sim, somos atravessados pela forma dominante de como a cultura hegemônica compreende o mundo e se organiza perante o mundo, né? Então eu estou com o Bly, assim, assina embaixo mesmo. E aí ele já começa trazendo, né? O lado sombrio do homem é evidente. A exploração descontrolada dos recursos da terra, a desvalorização e humilhação da mulher, a obsessão com a guerra tribal, né? Essas guerras de facções, a herança genética, né, contribui para essas obsessões, mas a cultura e o ambiente é o que eu estou trazendo, né? Não tem como a gente falar de tudo isso sem falar da cultura e do ambiente. Então, temos mitologias deficientes que ignoram a profundidade do sentimento masculino, né? Atribuem ao homem um lugar no céu e não na terra. Então, eu gosto muito desse paralelo, né? A gente fala da mãe natureza e do pai céu, que é compreensível para a gente, mas a gente tem dificuldade de entender pai natureza e mãe céu, por exemplo, se a gente for trazer isso. E os mitos antigos vão trazer exemplos das duas forças, né? Então é como se a gente tivesse escolhido uma forma de pensar e de enxergar as forças masculinas e femininas, imprimiu sobre elas e ficou ali, né? Então, se o pai é céu, ele não tem um lugar na terra, ele não tem um lugar na natureza, ele não tem um lugar no corpo, ele não tem um lugar no feminino, né? E assim vai, né? E aí tem todas as consequências do que quer dizer isso, né? Ensina a obediência às forças estranhas, se empenham em fazer com que os homens continuem meninos, né? Então temos uma sociedade onde temos pessoas adultas, mas que não amadureceram, né? Então, idade cronológica não quer dizer que tenhamos homens, né, formados plenamente, né, maduros, enfim, né? As relações, então, nem se falam, né? As relações homem-mulher, homem, enfim, né? De todos os sistemas, independentemente de heterossexualidade, inclusive ele fala sobre isso no livro, né? Os sistemas de dominação que exclui tanto o matriarcado quanto o patriarcado. E aqui ele já traz uma definição que para mim lacra, que é assim, a gente não está falando aqui nem de retorno ao matriarcado e nem a gente está falando de algo que já é maior, né? As feridas de algo que está além do patriarcado e do matriarcado. Então, esse momento que a gente está vivendo, né? O próprio patriarcado está em decadência, né? O matriarcado é um sistema onde o feminino tinha mais poder, mais autoridade lá atrás, né? E que tinha também os seus desequilíbrios. Então a gente está num momento que a gente não, praticamente a gente não está nenhum nem outro, né? Há quem diga sim que a gente continua no patriarcado, sim estamos, mas o que ele traz aqui, a reflexão dele, é que a gente já está num momento para além disso, né? E eu acho realmente que a gente está num momento para além disso, que é fruto da decadência desses dois sistemas e que na verdade a gente está num momento de criar uma próxima forma de se relacionar com a vida, de se relacionar com o feminino, né? Com a mãe, com o pai e com todas essas forças que advêm de tudo isso. Bom, vamos seguindo, né? Aí ele vai conceituar, falo do homem natural neste livro, e em todo ele a distinção entre o selvagem e o homem natural é crucial. Aqui eu vou fazer uma defesa,
porque na década de 90, nos Estados Unidos, falar de se ele trouxesse o conceito de homem selvagem, né? Inclusive tem aqueles ensaios do bom selvagem, né? O homem selvagem. Então, esse conceito do selvagem, ele passou por quase que um senso comum do que é o homem selvagem, como sendo o homem bruto, o homem primitivo, inconsequente, né? Ah, essa selvageria, né? Eu já trago uma definição que eu gosto dessa palavra selvagem, não vejo nenhum problema nela. Eu particularmente não vejo problema, né, em usar essa palavra também. Acho que sim, quando fala do homem natural, também estamos falando do homem selvagem, mas o que ele está trazendo é que ele está fazendo uma questão de dizer que ao trazer o conceito de homem natural, ele não está dizendo um homem primitivo, inconsequente, que não tem conhecimento de si, de suas forças, né? E por isso que ele faz questão de trazer uma conceituação um pouco diferente. Eu particularmente, né, se eu penso no Wild Man, né, nos arquétipos ancestrais do homem selvagem, para mim ele está falando da mesma coisa que o homem natural, mas eu entendo porque ele escolhe usar a palavra homem natural em detrimento da palavra homem selvagem, justamente para tirar essa identificação que houve de sendo o homem que é mais natural, o homem que é mais ligado à natureza, ligado às suas emoções profundas, ligado aos arquétipos profundos, né? Ele não tem um lugar nessa sociedade porque ele é primitivo, porque ele é ultrapassado, rejeitado, né? Então ele faz esse movimento, isso é a minha interpretação, para ajudar nessa a gente ultrapassar esse preconceito que foi criado erroneamente, né? Aí ele defende, o estado selvagem provoca dano à alma, à terra, à humanidade, né? E eu já não sinto que é por aí, mas vamos lá, né? Podemos dizer que, embora ferido, o selvagem prefere não examinar o ferimento, né? É o conceito de selvagem. Já o homem natural examinou sua ferida e assemelha-se muito mais a um sacerdote zen, a um xamã ou um silvícola, né? Que o silvícola é uma pessoa que vive da terra, né? Um agricultor familiar, um extrativista na Amazônia, um ribeirinho, é isso que ele está chamando de silvícola, né? Do que é um selvagem, né? Nesse entendimento, eu vou concordar com o Blay, né? Realmente, né, quando a gente fala do homem natural, que ele está trazendo aqui, ele está invocando um homem que acessou as suas forças antigas, ancestrais, né? Que está em contato com a sua espiritualidade, que está em contato com o seu feminino profundo, que está em contato com tudo isso, né? E ajuda a direcionar a energia da natureza. Porque o que é um sacerdote zen? O que é um xamã, né? É um ser que está profundamente integrado com as forças da natureza, as suas próprias e a do seu coletivo, e ajuda o entorno a se equilibrar, ajuda o entorno a se desenvolver, né? Então, é um conceito bem bonito do que é, seja o homem natural, e por isso também tem tudo a ver com o nosso estudo aqui, com o nosso instituto, né, que trabalha com as terapias xamânicas ancestrais e tudo mais, né? Aí ele traz uma definição muito bonita sobre um instinto, né? Que assim, todo animal ele vai saber naturalmente, ele vai saber o que fazer, né? Então um pássaro ele sabe, né? Ele não teve uma educação formal ali, mas ele sabe fazer um ninho, né? Ele sabe o que fazer para sobreviver, ele sabe fazer suas danças de acasalamento. Tudo isso está armazenado nos seus reservatórios do cérebro instintivo do pássaro. Os seres humanos, porém, sentindo toda a flexibilidade de que poderiam precisar para enfrentar situações novas, resolveram armazenar esse conhecimento fora do sistema dos instintos e guardaram então nas histórias. As histórias, os contos de fadas, as lendas, os mitos, o folclore equivalem a um reservatório onde guardamos as nossas maneiras, né, as novas maneiras de reagir, que podemos adotar quando as maneiras convencionais e habituais se desgastam. Então, olha que bonito isso, né? Embora nós tenhamos também os nossos arquivos instintivos, porque também somos animais, mas os mitos é como se fosse um banco mesmo, né? Que a humanidade pode recorrer quando as formas de vida começam a ficar desgastadas, começam a não dar resultado. Vamos olhar para os mitos, vamos olhar para as lendas, vamos olhar para o folclore, né? Conhecimento do povo, né? Folk, povo, lore, conhecimento, né? Vamos olhar para esse conhecimento do povo, vamos começar a acessar tudo isso, porque lá tem chaves, né? É quase como se fosse assim, através da contação de histórias, de boca a ouvido, de tempos em tempos, a gente cria,
né? Cria todo um arcabouço de conhecimento, de saberes que é patrimônio da humanidade, né? Então, todo conto, toda história, todo mito, gente, é patrimônio da humanidade. Por isso que a gente não pode olhar, né, para os mitos como se fosse assim, exemplo, eu vou olhar para um mito budista, mas eu não sou budista, aí não me interessa. Não, né? Isso é uma forma muito reducionista, muito pequena, né? Os mitos de todos os povos são as nossas riquezas, né? Os mitos de todas as tradições, de todas as religiões, de todos os povos, de norte a sul, de leste a oeste, fazem parte da nossa riqueza humana, esse arcabouço, né? Que nós não temos esse nosso instinto, ele é um pouco, né? Ainda mais agora, cada vez mais urbanos que nós somos, né? Distanciados da natureza selvagem, da natureza ancestral. Se a gente não acessa os mitos, a gente já perdeu a natureza física, orgânica. A gente vai perder os mitos, né? Aí é acabar com tudo mesmo, né? Então, gosto muito de como ele define a importância dos mitos, a importância das histórias, a importância das lendas, né? E não só ele, como vários outros nomes que ele vai trazer aqui, e que eu faço uma homenagem também, que ele traz esses nomes. Eu fiz questão de trazer as fotos desses homens para a gente honrá-los, né? Porque ele fala assim, olha, mas tem gente que faz isso há muito tempo, né? Tem estudiosos desse reservatório nesse último século, né? Então, o George Grodeck, né, que começou a falar de psicologia somática, foi uma das primeiras pessoas a falar de como a gente somatiza no corpo, né, muitas coisas. É o Gurdjieff, né, que tem tantas coisas que surgiram, né? Ele foi um dos primeiros a fazer essa ponte dos ensinamentos do Oriente com o Ocidente, né? É uma das bases que hoje depois deu origem a vários estudos modernos, né, de autoconhecimento, Enneagrama, muita coisa vem, né, desses estudos também, o Jung, né, o Zimmer, né, o Campbell que eu já citei aqui, o Georges Dumézil. Então assim, mestres que ajudaram a gente a olhar com profundidade, né, para os mitos, para as lendas, para as tradições antigas, para as tradições ancestrais e trazer o que elas têm de melhor, trazer a essência delas e atualizar elas para o nosso tempo, né? Então são nomes que a gente pode sim e deve buscar para aprender sobre quem nós somos, né? Então eu acho muito interessante, né, quando às vezes a cultura pós-moderna olha fala assim, isso já foi ultrapassado, né? Gente, falar que um Jung é ultrapassado, que um Campbell é ultrapassado, né? O pessoal nem chegou a começar a entender o que ela fala, já acha que ela está ultrapassada. Eu acho uma arrogância tão grande, né? Embora, claro, pode ter novas atualizações, o tempo todo os conhecimentos estão sendo atualizados, né? Mas vamos olhar com mais cautela para essas pessoas que dedicaram suas vidas, né? Para olhar para esses contos, esses mitos, essas tradições que desenvolveram pontes, né? Do conhecimento ancestral com conhecimento moderno, né? Então, eu acho que vale a pena a gente acessar os clássicos, né? E acessar esses grandes nomes da literatura mundial, né? E ele também exalta isso. Ele fala: eu não escrevo esse livro sozinho, eu escrevo esse livro com base nessas pessoas, em outras, né? Então aqui ele está fazendo o que eu costumo trazer nos meus cursos também, que é honrar os mestres, né? Que a gente sempre precisa fazer esse movimento, né? Tudo que a gente sabe, a gente não sabe sozinho, né? A gente aprende de pessoas que foram meditando, refletindo, aprofundando antes de nós, e acho que nesse movimento, no prefácio, ele traz aí um pouco dos seus mestres, né? E traz também a Marie-Louise von Franz, né? Que é uma mulher, e ele ainda fala de forma muito bonita, né? Espero que eu seja fiel às histórias masculinas, tanto quanto ela foi para as femininas em seus muitos livros, né? E eu incluiria hoje também, além dessa lista de livros, de nomes que ele citou para falar sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, da psicologia masculina e da alma masculina, eu incluiria nessa lista a Jean Shinoda Bolen também. Para quem ainda não a conhece, ela é autora de vários livros, né? E um dos livros que ela escreve é esse daqui que está nas minhas mãos, que é Os Deuses e o Homem, né? Uma nova psicologia da vida e dos amores masculinos. Então ela vai pegar mitos, por exemplo, ela vai falar quem é Poseidon, quem é, né, o masculino Poseidon, intempestivo, mas ao mesmo tempo profundo, né? Então ela vai pegar, principalmente usando os mitos greco-romanos, né? E vai fazer uma análise da alma masculina a partir dos mitos greco-romanos. Então, é um livro que vai muito bem em paralelo desse daqui que nós estamos estudando.
né? E quem sabe um dia a gente não faz também um estudo desse livro. Tem cursos inteiros só sobre esses livros. Aliás, todas as obras da Shinoda Bolen são incríveis também. Recomendo, tá? Vamos seguindo, que ainda estamos só no prefácio e já passou praticamente 1 hora. A gente tem 2 horas para fazer esse estudo, então vamos que vamos, tá? Aí ele termina dizendo no prefácio que essa trilha iniciatória que ele propõe no livro João de Ferro, né, já que ele disse, existe uma iniciação masculina, existe uma iniciação feminina, existe uma iniciação humana, mas nesse livro eu falo sobre a iniciação masculina e que eu proponho uma trilha iniciatória em 8 estágios, mas ele deixa muito livre, fala assim, caminhante, faz você o seu caminho. Pode ter 8 estágios, mas não necessariamente é linear, não necessariamente é desse jeito que eu proponho. E aí ele termina, inclusive, com o poema do Antônio Machado, reforçando isso, né? Caminhante, não há estradas, apenas trilhas no vento, sobre o mar. Então, assim, né? Nós não somos donos do conhecimento, né? Nós apenas descrevemos, nós participamos do conhecimento, a gente propõe algo, mas a gente não está fixado nisso, a gente não é pétreo, né? Então essa trilha que ele propõe em 8 estágios, mas ele deixa muito claro que podem acontecer de outras maneiras, né? E somos livres para compreender de outras maneiras. Vamos seguindo. Bom, aí a gente entra no capítulo 1, né, que é chamado O Travesseiro e a Chave, e aí ele vai começar a entrar mesmo no mito do João de Ferro. Esqueci de dizer que ele também diz no livro que ele acredita que esse mito do João de Ferro possa ter de 10 a 20 mil anos. Eu achei bem interessante ele falar sobre isso, porque se a gente pega de 10 a 20 mil anos, e a gente tem hoje, isso é histórico, científico, né? A gente tem um período aí que a Terra passou por um grande dilúvio também, lá para 12 mil e poucos anos, né? Então a gente tem civilizações pré-diluvianas e temos civilizações pós-diluvianas, né? E justamente essa força que ele vai trazer do João de Ferro, ele é uma força que está sobre as águas, uma força que está lá debaixo das águas, né? Eu acho, fazendo aqui as minhas conexões intuitivas e bem espiritualistas, né, que a gente também está falando de um momento, né, que a humanidade já passou por várias versões, né, gente? Não sei quanto vocês sabem disso, sentem isso, acreditam nisso ou não, mas a gente já passou por muitas etapas, muitas formas de civilização, mas tivemos momentos em que sim, o humano e a água tiveram ali um pouco mais próximos, né? Em que esse masculino que é hoje desconectado da terra, superficial, etc, 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 não é esse masculino que já foi no passado, né? Então, como mito, como sobra isso? Como evidência mitológica desse homem que era conectado às águas profundas, às leis da natureza, etc. Homens talvez aí de Atlântidas, Lemúrias e coisas desse tipo, e é isso mesmo que eu estou dizendo, eram seres muito mais conectados com essas forças profundas do que é hoje, né? Mas, independente disso ser verdade ou não, a gente nem precisa traçar esse paralelo, vamos falar só do aspecto simbólico disso, né? Bom, então, aí ele começa a trazer, né? Na década de 50, supunha-se que um homem devia gostar de futebol, ser agressivo, defender os Estados Unidos, não chorar nunca, sempre sustentar a família. Bom, estamos falando aí do macho clássico, né? Esse aspecto aí que ainda está muito forte, né? E que ele fala que nessa década de 50 que se consolida, né? Ele defende isso. Falta, porém, o espaço receptivo, íntimo, né, a esse tipo de homem, né? Falta sua personalidade e um certo sentido de fluxo, né? A psique desse homem faltava compaixão, né? Então, algo desequilibrado mesmo, né? E depois tem a Guerra do Vietnã, né? E aí todo esse homem bélico, né? Esse homem da década de 50, né? Bem bélico, bem assim, o dever, né? A ordem, todos esses valores, né? Aí vem a Guerra do Vietnã, né? É, e aí toda essa brutalidade, né, que Ronald Reagan aí acaba encarnando, né, exemplificando esse ex-presidente dos Estados Unidos, né? Então ele traz ele começa a caracterizar os tipos de masculino que vão sendo feitos nessas décadas, né? Bom, aí ele fala do homem de 50, o homem de 60 que já começa no pós-guerra do Vietnã a questionar essa brutalidade e que já começa a ter um pouco mais de sensibilidade,
trazendo um pouco mais da energia feminina, né? Um pouco mais de sensibilidade, flertando com os movimentos feministas que começam a explodir, né? Década de 70, 80 principalmente, né? E aí cria-se também um outro tipo de masculino que ele vai falar que é um masculino mais frouxo, ele chama de macho frouxo, que tinha energia, que tinha menos energia, mas em compensação tinha mais sensibilidade, né? Ele fala assim: temos aí um jovem bem preparado ecologicamente, superior a seu pai, que vê com simpatia toda a harmonia do universo, mas que tem ele próprio pouca vitalidade a oferecer, né? Então, o que eu sinto que ele faz nesse momento do capítulo? Ele meio que classifica assim, o macho alfa clássico, o estereótipo nesse, né, do macho típico, que tem muita energia, mas pouca sensibilidade, né? Aí depois ele fala de um outro tipo de masculino que já é mais intelectual, né? Que tem mais um pouco mais trabalhado o seu feminino, mais sensível, né? Mas que ele fala que é frouxo porque tem menos energia, tem essa sensibilidade, mas na hora de tomar decisões, né, não consegue, é fraco, né? Então, ele traz essas duas definições, né? Puxa, até 60 era uma coisa muito bruta, depois de 60 fica uma coisa meio mole demais. Como é que é isso? Será que tem uma terceira via? Será que tem uma outra forma, né? Será que é somente o que faltava ao homem da década de 50 com esses valores? Era só a energia feminina, né? E o que ele vai começar a conceituar aqui é que justamente que não é bem por aí, e é aí que ele apresenta o mito do João de Ferro, o mito do homem natural, trazendo, resgatando uma possibilidade de existência do masculino que já existiu sobre a Terra, e que os mitos vão ajudar a gente nisso, e acredito que a nossa história arqueoastronômica também. E eu ainda faço questionamento. E o homem de 25, né? Ele questiona o homem da década de 50, 60, depois ele traça ali de 70, 90, que era o que ele tinha mais conhecimento, é o que ele escreve, né? E o homem de 25, será que a gente está onde? Né? Aí ele traz uma passagem que é incrível, né? Que é, na Odisseia, Hermes diz a Ulisses que quando se aproximar de Circe, né, a deusa, que representa certo tipo de energia matriarcal, deve erguer ou mostrar a espada. Nessas primeiras reuniões, era difícil para muitos dos mais jovens distinguir entre mostrar a espada e ferir alguém. Então, o que ele está trazendo aqui para a gente, né? Que esse masculino bélico que talvez fez mau uso da espada e que existe até hoje, existe o masculino bélico, porque tudo isso está acontecendo agora, tá, gente? Não é porque ele está conceituando quando se criou, se consolidou aquele tipo de masculino ou de pensamento, né? Que ele não existe até hoje. Não, existe até hoje, né? O masculino de 50 continua existindo, o de 60 frouxo continua existindo, o que não sabe o que é continua existindo. Então, tá tudo acontecendo agora, porque tudo, né, a sociedade, ela não é uma coisa assim tão linear assim como a gente imagina, né? Então você pode ter no mesmo bairro, você tem uma família que vibra na década de 50, outra na década de 60, outra, né? E uma que vibra como há 12 mil anos atrás, né? Então, assim, tudo isso acontece numa civilização e numa sociedade pós-moderna, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então não é que já se esgotou esses tipos de masculino, mas vamos em frente. Então, o que ele está trazendo é justamente isso. Houve uma confusão, né? Porque na presença do feminino, na presença das forças femininas, na presença dessa grande mãe, né? Você tem que ter uma postura, você tem que ter uma firmeza. Não é porque você tem a espada que você é agressivo ou que é bélico. Então se confundiu. E até hoje a gente tem. Isso tudo está um pouco confuso na nossa mente, né? Puxa, o masculino é agressivo. Ah, realmente, o masculino é agressivo, né? Mas o masculino que não é agressivo é frouxo. Mas e aí, né? Como é que é isso, né? Será que brandir a espada é o mesmo que ferir alguém? Será que ter uma espada afiada quer dizer que você é uma pessoa agressiva? Que esses símbolos estão trazendo? Que a Odisseia de Hermes está nos ensinando aí, né? Então a gente caiu também numa polarização, né? Ou é o masculino que fere, ou é o masculino super feminino que é frouxo. Como é que é isso, né? Então o masculino não pode ter uma espada? Então, como é que é isso? Então ele começa a trazer esse trecho da Odisseia que é fantástico mesmo, e aí que ele começa a propor essa terceira via, né? Que ele vai falar desse mito que ele defende que pode ter de 10 a 20 mil anos. Porque sim, os irmãos Green sistematizaram isso em 1800 e pouco, mas a cultura popular vem de quando? Né?
De quando vem a cultura popular? Fala assim, os mitos vêm de quando? Né? Eu achei ele muito ousado ele defender isso e eu concordo com ele. Aí eu acho que já vem da sensibilidade dele, né? Das coisas outras que ele acessou como esotérico, como iniciado, de que esse conto está falando de uma força, de uma perspectiva humana, masculina, que é bem antiga e antes do dilúvio. Né? E eu vou defender isso aqui também, né? Mesmo que esse vídeo vá ao ar aqui no YouTube e sei lá que tipos de público vamos acessar, mas estou super aberto aí a gente continuar dialogando, né? E aí, então vamos entrar no conto do João de Ferro, esse conto que pode ter mais de 10 mil anos, anterior ao dilúvio, e que sobrevive na forma do conto do João de Ferro e que é eternizado na forma do irmão Grimm, dos irmãos Grimm, e que é homenageado por Robert Bly. Então, tudo começa com uma que estava acontecendo a famosa crise do Jung numa floresta. Então, tudo que passava por aquela floresta era devorado. Tudo que acontecia, então estava tendo ali um problema, a floresta escura, né? A floresta sempre representando o inconsciente, o desconhecido, aquela zona que a gente não acessa, né? A zona para lá do limiar. A floresta é sempre símbolo do lugar das bestas selvagens, dos perigos. Então, a história do João de Ferro começa numa floresta que estava devorando coisas, né? E aí até que surge um caçador heróico e o seu cachorro num reinado. Num reinado, né? Num reinado muito distante, de milhares de anos atrás, mas está acontecendo agora, porque do ponto de vista simbólico está tudo acontecendo agora, né? Então a nossa floresta ali com as suas crises existenciais devorando aspectos de nós mesmos, né? E aí esse rei vai em busca de um herói e passa ali um caçador heróico com o seu cachorro, e isso não é à toa, né? O caçador tem que ter um cachorro, né? Significa que ele tem o seu instinto aflorado, dominado, ele tem o seu lado animal em equilíbrio, né? Ele acessa o seu lado animal para poder entender o que está acontecendo com a vida, né? Se nós não temos o nosso instinto, a gente já nem começa o João de Ferro, né? Então, por isso que defender um homem moderno sem instinto, né? Achar que é civilizado não acessar os instintos, não acessar os chakras inferiores, né? É balela, né? Porque para começar a aventura a gente precisa desse herói que se levanta e que tem cachorro, né? Não dá para começar a encontrar, farejar o perigo sem ter um cachorro. Então a gente precisa ter o nosso cachorro. E aí esse herói chega lá e fala, olha, mas eu não sei se você devia ir porque todo mundo que vai lá não volta. Daí ele fala, não, mas vamos lá, né? Vamos lá e eu vou chegar perto desse poço e aí que está devorando todo mundo. E aí a hora que ele se aproxima desse lugar, desse lago, desse poço, surge uma mão, pega esse cachorro e leva para o fundo do poço e engole o cachorro e o jovem não fica histérico, afinal ele é um herói, né? E diz simplesmente: deve ser aqui que está causando. Aqui é o lugar da crise. É aqui que começou. Aqui está um monstro no lago. Né? Que monstro é esse? Que monstro da água é esse? Né? Embora goste do cachorro, ele não, né? Ele abandona porque ele vai, regressa ao castelo, reúne três homens com baldes e volta ao poço para esgotar a água. Né? E olha que legal, aí começa a aventura, porque ele encontra o perigo, ele encontra a razão, ele encontra o lugar, ele encontra a causa da crise, né? Ele encontra aquilo que está devorando, que está chamando a sua atenção, ele não tem medo, mesmo que aquilo sacrifique o seu instinto, ele vai e vai buscar, retorna com os baldes cautelosamente. Ele não volta com caminhão-pipa, né? E não é porque não tinha caminhão-pipa na época dos contos do irmão Green, é porque ele volta com balde, porque o processo é lento, é gradual, é devagar, né? Você não vai na presença do monstro do lago, ou seja, da nossa psique profunda, do João de Ferro, você não se apresenta diante da profundidade do ser com uma ganância, né? Eu vou chegar aí fazendo tudo, arrancando. Não é assim. Ele volta com um baldinho, devagarzinho, suave, né? Vamos olhar com calma, com paciência. Vamos olhar para todo esse conteúdo aí. É um trabalho lento, né? Muito bem. E aí começa a tirar, começa a tirar, começa a tirar, começa a tirar água, começa a tirar água. Eis que encontram um homem cabeludo, cheio de pelos, pelos nas cabeças, nos pés, pelo e cabelo avermelhado, como ferro enferrujado. E aí, né?
Claro, tirou a água, revelou o mistério, né? Porque enquanto o monstro está debaixo da água, ele consegue devorar tudo. Quando tira da água, ou seja, quando traz para a consciência, né? Tirar da água, né? Tirar a água desse poço para achar é o quê? É trazer consciência pouco a pouco, né? É mergulhar nessa psique profunda, revelando seus aspectos pouco a pouco, até que se revela. Aí não tem mais o que ter medo, né? Aí ele fica até praticamente invulnerável, né? Poxa, consigo prendi. Na história não fala que se teve uma batalha, né? Que eles brigaram e o João de Ferro brigou para não, ele simplesmente se deixa levar. Não é interessante, né? Porque decifra-me e te devoro, ou te devoro. Decifrou, tirou a água, né? Então tirou tudo aquilo que turva a consciência, tirou todos esses conteúdos e pôde acessar aquilo que estava lá. E ele simplesmente vai, porque ele faz parte da viagem, né? Ele vai, a gente vai ver quem é João de Ferro, né? Vai entender que é essa força, mas não tem luta aí, percebe? Teve o movimento do quê? De tirar a água, né? Tirou a água, tirou toda a água, revela a consciência, então vamos para a próxima etapa, né? E aí prende João de Ferro, né? O rei coloca numa jaula e confia a chave à guarda da rainha. E tudo isso são aspectos simbólicos muito profundos que a gente vai descrever. Espero que consigamos escrever ainda hoje. Vamos que vamos, né? E aí, gente, quando o homem contemporâneo ele começa a examinar a sua psique, ele vai entender, né, que água é essa, né? A sua alma está onde? Né? Então, na verdade, a gente está falando justamente de todo esse conteúdo que está submerso, né? Essa força profunda da psique masculina que está debaixo do poço, profundamente, né, esquecida, mas que quando não é olhada, que quando não é atendida, ela se agita e ela começa a devorar tudo que está ao seu redor. Por isso que ela começa a causar uma crise, né? Porque essa alma quer ser alimentada, quer ser vista, quer ser nutrida. Então, vai comer o cachorro, vai comer o que passar por ela se não for olhada. Mas tira a água para você ver o que acontece. Começa um processo pacífico. Então é muito interessante que nós não estamos falando de uma energia como aparenta, né? Não é a energia bélica da batalha, né? Do masculino, né? Da década de 50. É outro tipo de energia que nós estamos falando aqui, tá? Vamos lá. Aqui é uma imagem muito bonita, né, de um homem selvagem de 1480, tá? Então olha que bonito esse, para a gente dar uma contemplada nessa força mesmo, né? E por que peluda, né? Por que cabeluda? Por que vermelha? Por que vermelho ferrugem? Tem uma coisa muito interessante que o vermelho ele é associado ao sangue, né? O vermelho, o ferro, estamos falando de sangue, né? Então, é um aspecto do masculino todo ferrugem, todo sanguíneo, tem energia, tem força vital, o magma é vermelho, o nosso sangue é vermelho, né? Então, óbvio que o homem natural, ele é sanguíneo, ele tem sangue, ele tem energia, ele tem vitalidade, né? E ele é cabeludo, porque nós estamos falando de um ser profundamente instintivo, né? As tradições antigas falam que a sabedoria está nos cabelos, né? Cabelos representando a sabedoria, o conhecimento que sai da cabeça, cabeludo, né? Então, o cabelo, os pelos também representando toda essa parte instinto sexual, tudo isso, né? Opa, deixa eu só ligar aqui. Se eu tivesse ligar a bateria. Foi. Então, isso. Então, os sistemas mitológicos associam o instinto, né? O cabelo ao instinto, o sexual, antigo, primitivo, né? E aí, o homem da década de 80 e 90, né, ele vai falar assim, olha, a única coisa que, né, assim, que resta é isso, ele precisa fazer contato com esse homem, né, esse homem da década de 80 e 90, que entendeu que tinha que ser mais sensível, mais feminino, olhar para questões ecológicas, etc. Muito bom, mas o que falta para ele? Falta acessar justamente essa força, né, que ele vai defender como homem natural.
E em nossa cultura contemporânea, esse processo de esvaziamento do poço ainda está por começar. Então, isso ele escreve na década de 90. Imagina agora em 2025. Robert Bly, continuamos tirando, esvaziando o poço, não conseguimos, enquanto coletivo ainda, trazer o lugar de honra do homem natural de volta. Estamos num caminho. Claro que temos aspectos da sociedade que estão mais à frente, né? Acredito que os homens que estão já buscando se trabalhar, autoconhecimento, espiritualidade, as espiritualidades xamânicas ancestrais, elas ajudam muito nesse aspecto aqui, né? Então a gente está falando de uma sociedade que tem várias camadas, que tem várias, né? Mas enquanto coletivo mesmo, se a gente for parar para pensar mesmo, enquanto coletivo, eu acho que a gente ainda está começando a tirar essa água desse poço, né? Continuamos, né? Ele escreveu isso na década de 90 e a gente está em 2025 e estamos nesse movimento ainda, né? Então, é maravilhoso acessar a sensibilidade, né? Mas descer no poço é outra coisa. Aqui ele vai trazer uma diferenciação de que acessar o homem natural não é a mesma coisa que acessar o lado feminino, né? É um pouco reducionista dizer assim, o que falta ao homem moderno, ao homem ocidental, ao homem patriarcal acessar o seu feminino. Sim, isso é importante, mas não é disso que nós estamos falando, né? Então, quando o homem aceita bem a sua sensibilidade, ou que já foi, né? Por vezes chamado de mulher, a mulher que tem dentro de si, ele com frequência se sente mais entusiasmado, mais companheiro, mais vivo, mas quando se aproxima do que chamarei de homem profundo, sente o risco. Receber bem o homem cabeludo é assustador e arriscado e exige um tipo diferente de coragem. O contato com o João de Ferro exige a disposição de descer até a psique masculina e aceitar o que de sombrio existe, inclusive nas trevas nutritivas. Aqui, para mim, ele mata a charada do livro, né? Por quê? Ele está falando que significa olhar para a sombra, integrar o lado sombrio, integrar tudo que foi reprimido, né? Inclusive que é uma treva nutritiva. Como assim uma treva nutritiva, né? Então, para falar para acessar de volta essa vitalidade, esse sanguíneo, esse ferro, né, que tem no homem cabeludo, precisa olhar sim para esses lados reprimidos, para esses lados que para a nossa civilização moderna, né, é muito pouco aceitado, é muito pouco cultivado, né? E isso também foi construído historicamente. Então, há gerações que a comunidade industrial vem advertindo os homens de negócios jovens para que se mantenham longe de João de Ferro. E a Igreja Católica também não gosta muito dele. Freud, Jung e Wilhelm Reich, né? São três investigadores que tiveram a coragem de descer ao poço e aceitaram o que encontraram ali. O trabalho do homem contemporâneo é segui-lo nessa descida. Interessante, né? Isso na década de 90, acredito que novamente estamos falando novo, né? A sociedade industrial, a sociedade capitalista, pós-moderna, etc., não gosta do homem natural. O homem natural é muito, né, muito selvagem, muito imprevisível, muito dono de si. Tem outras forças que regem ele, não pode ser muito dominado, né? Então, mas ele cita exemplos de homens que conseguiram fazer essa travessia profunda. Vamos seguindo. Alguns homens já fizeram esse trabalho. O homem cabeludo foi em suas psiques, retirado do fundo do poço e vive agora no pátio do castelo do rei, né? Então, em alguns momentos, a cultura ela também faz isso com a gente. Ah, tá bom, realmente, né? É importante ter um homem selvagem. A gente pega, sabe o que a gente faz? A gente elege exemplo, pega um Raul Seixas, pega um homem selvagem, um homem natural, que fez o trabalho profundo, ou que representa tudo isso, e a gente põe num lugar muito bem colocadinho na sociedade, né? É quando a gente aceita sim um homem que sai desses padrões, né, do corporativo, etc., mas ele tem um lugar X na sociedade, né? Então é quando a gente, por exemplo, elege um ídolo, né, uma pessoa popular da mídia, etc., que é totalmente contra a cultura, etc., mas ela está muito bem encaixadinha ali dentro do sistema, né? Ela quase que acaba até contribuindo, né? Porque ela dá uma revitalizada no sistema, o sistema dá uma sensação de que o sistema é um pouco alternativo e segue a vida fazendo a mesma coisa, né? O sistema industrial continua do mesmo jeito, o sistema capitalista continua do mesmo jeito, né?
Então, tirar o homem natural do poço fundo e colocar no pátio do castelo ali para todo mundo ver na vitrine, também não é esse o caminho da cura, né? Isso existe, né? Isso é uma etapa do processo. Tira o homem do poço, olha, ele existe, né? Existe um homem antigo, existe um homem que tem pelos, que tem chifres, que tem outras forças, que tem ferro, né? Que tem outros saberes, que tem outro aspecto, que é asqueroso, que a gente não gosta muito de olhar. Põe ele no pátio e deixa lá. Vamos olhar ele, quase como que um zoológico, né? Vamos olhar o homem natural. Nossa, olha, existe, né? A gente faz isso, né? A gente faz isso com as coisas ancestrais, a gente faz isso com o indígena, né? A gente acha o indígena interessante, a gente pega o indígena, né? Coloca lá e veste ele, põe lá. Se ele começa a usar celular, a gente fala, ah, não é, né? Porque saiu do que a gente projetou do que é o homem selvagem, do que é o homem natural, né? Então, esse lugar é muito delicado também, né? Só tirar o homem natural do poço não basta, né? Colocar ele numa vitrine, dar um lugar para ele na sociedade, só isso não basta, né? Então, um progresso em relação a manter o homem no porão, mas, né? Mas não é bem por aí, porque continua sendo uma jaula, né? A gente não está libertando de fato o homem natural, tirando ele do fundo do poço e colocando ele no pátio do rei, vigiadinho, né? Exatamente o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? Existem alguns gurus, interessante, né? Alguns gurus que são bem populares, assim, que eles são exatamente esse aspecto aqui, porque o guru é uma figura selvagem, né? É uma figura que está em contato profundo com, falando de um guru indiano aí, dos clássicos, né? Que está em contato com o grande espírito ali, diretamente, né? Acima das leis sociais, acima de muitas coisas, mas de repente ele fica bem interessante para o sistema e vira um grande guru, assim, né? É, aí ele tá lá, né? É um homem sábio, é um homem cabeludo, mas ele tem um lugar muito bonitinho, né? Dentro ali da sociedade e tal, mas ele não faz transformações profundas, né? Ele não consegue agitar a cultura de uma maneira muito, né, poderosa, né? Ele não vai libertar, ele vai só dar uma ilusão de uma libertação. Então a gente tem que tomar cuidado também com quando aparece que o João de Ferro tá ali, tá fazendo alguma coisa, mas na verdade ele tá só auxiliando a manter a coisa como tá, né? E o Robert Bly vai falar sobre isso. Bom, o que que acontece? João de Ferro vai lá para a cela, tá preso lá no pátio. Aí o menino, filho do rei, com a sua bola dourada, e a gente volta no conto da bola dourada, se a gente lê o mito do Jung não, do Joseph Campbell, que ele vai falar sobre o mito do sapo, né? Aí a princesa e a bola, no caso aqui é o príncipe e a bola, mas quando a gente fala da infância, aqui tanto faz se é a criança, se é o menino ou se é a menina, porque até os 7 anos de idade, essa distinção ela não é muito, ela não faz muita importância. Os mitos não nos ensinam que até essa idade faz muita distinção se é uma psicologia masculina ou feminina. Por quê? Ainda é a bola dourada. O que é a bola dourada? É a unidade, a totalidade, é o divino, é a pureza, é a inocência, né? A totalidade. Não foi separado ainda o mundo sem males, né? A história de Buda, olha, não deixa ele ver que existe sofrimento, que existe doença, que existe maldade. Deixa ele com a sua bola dourada ali. Mas a bola dourada, gente, ela precisa ser perdida, né? Por quê? Né? Tem que ter essa ruptura. Essa criança precisa encarnar, ela precisa acordar, ela precisa despertar que ela está num mundo, né, com muitas questões. Então, isso acontece através de uma perda, de um trauma, de uma primeira ruptura, né, de uma morte, de uma mudança de casa, de começar a frequentar uma escola que, né, tira ali do meu conforto, então a gente passa, a nossa infância tem essa primeira ruptura, né? O meu mundo de ouro caiu, né? Meu castelinho de ouro foi desfeito, né? E que bom que isso acontece. Então é a perda da bola dourada. No caso agora da psicologia masculina, quem segura essa bola dourada, ou seja, quem tem acesso à criança mágica, olha que chave aqui, né? Falando aqui na linguagem da linhagem dos cabelos trançados. Quem tem acesso ao poder da criança mágica é quem está segurando, quem é, né, o dono do poço, né? Então, no caso do menino né, o João de Ferro, e no caso das meninas, do conto da princesa e a bola, é o sapo, que depois vira um dragão, que depois vira uma serpente, né? Interessante isso. Ela que detém a chave para a criança mágica. Mas depois vamos voltar nesse assunto.
Então, a bola, né, ela é perdida e ela tá nas mãos do João de Ferro. A criança fica desesperada. Claro, caiu o mundinho dela, né? O que que eu faço? Eu preciso recuperar minha bola dourada. Sem minha bola dourada eu não vou viver, né? E aí ele chega pro João de Ferro e fala assim: "Por favor, devolva minha bola dourada". E ele vai falar assim: "Eu não", né? Você acha que eu vou devolver sua bola dourada só porque você quer? Eu devolvo, mas você me tira daqui. Aí começa a barganha, né? Começa o processo. Isso precisa acontecer de fato, né? Então, a primeira etapa para a gente recuperar a nossa bola, porque perdemos a bola, todos nós, mas a gente tem que recuperá-la. Alguns homens vão passar a vida inteira e não vão recuperar a bola dourada. Mas é aceitar, eu perdi minha bola dourada, caiu meu castelinho, perdi meu universo, né? É, minha prisão de ouro, ou minha zona de conforto, tudo isso precisa ser entendido e eu preciso fazer um movimento de resgate disso, resgatar essa criança, resgatar essa pureza, resgatar essa magia, resgatar essa totalidade. A gente precisa perder a conexão e resgatar a conexão espiritual. Nós precisamos fazer isso. A gente não consegue resgatar algo que a gente não perdeu, né? Então, se a gente tivesse a vida inteira já conectado, já com a totalidade, com o divino, com o cosmos, a gente não teria o contraste, né? E também não teria evolução, também não teria crescimento, né? Então é a didática da vida. A gente sim, a gente tem uma consciência. Vem os sete véus da ilusão, né? Dançando o sonho, né? Vai explicar muito bem isso, para a gente poder começar esse processo de amadurecimento da nossa alma, né? Então, faz parte do crescimento. Vamos perder a bola e vamos resgatar essa bola, né? Então, esse contraste, né, é muito bonito. E aí começa toda a negociação e todo o chamado da aventura se desenvolve, né? Então, essa energia, né, que tá, ele que ela esconde? Justamente essa força, né? Essa energia perdida, né? Essa bola dourada, essa vitalidade, essa comunhão com a essência profunda, com a essência antiga, né? E ela não reside na esfera feminina. Durante muito tempo se acreditou que o resgate da bola dourada estivesse no resgate do feminino desse masculino. E já sabemos que não é isso, né? Então, a verdadeira energia radiante do homem não se esconde, não reside nem espera por nós na esfera feminina e nem na esfera do macho tipo John Wayne. Então, o que está dizendo? Que resgatar a bola dourada não é nem acessar o feminino e nem acessar o macho alfa, né? O macho da década de 50 lá, clássico. É uma terceira via, é esse campo magnético do masculino profundo, né? Instintivo, sobre a água. Então isso é muito bonito, gente. Isso é uma chave assim de ouro, né? E aí, essa energia, né, que vai levar esse contraste, esse vigor, né, que não é uma crueldade, né, mas que é uma postura firme, né? Então, o homem natural não se opõe à civilização, mas também não é totalmente contido por ela. A superestrutura ética do cristianismo popular não apoia o homem natural, né? E realmente não apoia, né? Movimentos que estão dizendo, que estão falando, que estão fazendo do masculino, que estão resgatando o masculino, estão bem dentro dessa ética aqui, né? Lugar do homem é isso, lugar da mulher é aquilo, o verdadeiro homem tem que fazer tal coisa. Estão, na verdade, tentando atualizar velhas estruturas que já caíram, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa falsa ética, com essa falsa bondade, com esse falso puritanismo, aliás, com esse puritanismo, né? Com essa visão bem distorcida, né? E aquele coloca muito bem isso na década de 90. Imagina, não tinha nem legendários ainda, Robert Bly, nessa sua época aí que você escreveu. Imagina agora. O cristianismo popular está adquirindo outras expressões, está cada vez mais interessante, mas isso também não é um nome natural, gente. Embora existam sugestões de que o próprio Cristo o apoiava, né? Ou seja, essa imagem cristã também não é cristã, né? Quando fala assim, isso não é muito crístico, isso é muito, tudo isso é uma imagem construída. A gente já sabe muito bem disso, né? Que toda essa muita coisa foi escrita muitas décadas depois da própria passagem desse avatar, né? Então assim nem vou entrar tanto nesse campo, mas o que é dito como o que é o masculino cristão, né? A gente tem que desconfiar muito porque esse masculino cristão é uma construção totalmente cultural, pós-moderna, né? E que não flerta muito com o homem natural, não. Na verdade, esse mito é anterior, né, à chegada desse avatar. Então aqui ele está só dizendo, não somos contra, mas aqui a gente está falando de algo mais antigo, né?
Inclusive o próprio Cristo, no Cristo histórico, diz a lenda, foi batizado por um cabeludo João. E aí essa figura é bem interessante, quem gosta, né, dessa mitologia, dessa tradição. Realmente, João Batista ele vai ter traços do homem natural muito interessantes, né? Aliás, se fosse para fazer um paralelo arquetípico, talvez naquela época o João Batista fosse o que mais se aproximasse disso que a gente está trazendo aqui do homem natural, tá? Mas vamos seguir. Então, como recuperar a bola dourada? Quando chega o momento em que o homem jovem tem de falar com o homem natural, ele verá que a conversa é diferente, né? Que é diferente de ter uma conversa com um ministro, com um rabino, com um guru. Conversar com o homem natural não é falar sobre bem-aventurança, falar sobre a mente, sobre espírito, consciência superior, mas é falar sobre coisas úmidas, escuras, baixas, é para falar sobre as nossas vísceras, é falar realmente de coisas que estão escondidas, de forças escondidas, né? Então, essa falsa espiritualidade também não é o homem natural, né? A espiritualidade gratiluz também não é o homem natural, né? O masculino sagrado não é esse masculino que põe roupa branca e faz todo, né? Que faz sound healing, que faz isso, que faz aquilo, né? E depois faz coisas terríveis porque não integrou a sua sombra, né? Então, a gente precisa realmente olhar para isso para a gente não ser novamente, né? A gente não ser vítima dessas apresentações, né, de que estamos falando do homem natural e não estamos, tá? Vamos seguindo. Então, o primeiro passo equivale a uma aproximação da jaula ao pedido de devolução da bola dourada. Alguns homens nem vão chegar nesse ponto. Tem tanto medo do homem natural que nem vão chegar lá. Ah, nem vou lá, né? Vai que eu descubro que... Vai que abala as minhas convicções. Conheço muitos, né? Que não querem tocar sua natureza antiga, primordial, essencial, profunda, porque vai que faz uma transformação profunda na minha vida, né? Vai que eu, de repente, descubro que tudo que eu construí não é bem por aí, né? Então é melhor nem chegar perto do homem natural, não é mesmo? Né? Quantos vocês conhecem que são assim, né? E que vão passar a vida inteira sem tocar essa realidade, né? Então começa um processo, né? Alguns homens estão prontos para dar esse passo, outros ainda nem mesmo retiraram a água do poço, né? Ainda não deixaram a identidade masculina coletiva. Isso aqui é uma chave também. Por que que esses homens não conseguiram chegar na jaula do homem natural? Porque estão presos no que o coletivo diz que é um homem de sucesso, o que o coletivo diz que são os comportamentos masculinos, o que o coletivo diz que o homem tem que fazer, né? Enquanto a gente estiver preso nessa identidade coletiva, a gente não acessa a força que vem de dentro, a força profunda, né? Que é isso que vai levar o cachorro embora, mas que é o começo de uma aventura, né? Então, quando se tem apego, né, a toda essa civilização de como ela está, com essa zona de conforto, tudo bonitinho, realmente nem começa a tirar água do balde, né? Nem começa a acessar, nem começa a resgatar a si mesmo, né? Muitos talvez, infelizmente, vão ficar nesse processo, né? E aí, gente, o que é o trabalho do balde? Né? O trabalho do balde é o trabalho de formiguinha, é o trabalho do dia a dia, é o trabalho do cotidiano, é o trabalho do autoconhecimento diário, é o trabalho das terapias, é o trabalho das cerimônias, é o trabalho de você se olhar, de você olhar para sua sombra e de você não ter medo de acessar essa profundidade e de pouco a pouco ir retirando essa água, ou seja, tirar da inconsciência e trazer para a consciência os conteúdos profundos e ditos proibidos e renegados, etc, etc, etc. Né? É o que na obra alquímica a gente chama de obra em negro, nigredo, né? É o trabalho do balde. É fazer todo esse processo, é trazer, tirar de dentro, né? É os processos de autoconhecimento profundo, são as buscas de visão, são tudo aquilo que leva a gente a realmente olhar para o que está lá dentro, o que está chamando a atenção, o que está gritando dentro de mim, né? E aí tem outro movimento. Aí beleza, tirei a água do bar, né? Tirei, fiz o trabalho de formiguinha, o trabalho constante lá. Revelou-se o homem natural, ele foi preso, ele está à mostra, já sei quem é ele, mas eu tenho que chegar nele e tenho que conseguir a bola de volta. E aí tem essa negociação de encarar essa força profunda que a gente também não foi educado. Pelo contrário, muitos de nós fomos treinados a fugir disso, né? Dependendo do tipo de educação que se teve em casa, na escola, que se criou, não, cuidado com esse homem natural, olha, cuidado, nem chega perto, né? Ó, isso aí é coisa do demônio, ó, isso aí não pode, ó, essas plantas de poder, não sei o que lá. E assim vai, né? Tô dando alguns exemplos aqui que me vem à mente, né?
Lembro de uma cena quando eu era criança que eu ouvi a minha professora de escola falando sobre drogas e eu achei tão interessante porque dentro de mim, a minha alma selvagem, ela apitou e falou assim: mas o que é droga, professora? A droga é uma coisa que você acessa e que toma e faz sensações bonitas, e faz sensações coloridas e vê coisas e acessa. Na minha alma foi assim: opa, eu quero conhecer isso daí. Eu não estou fazendo uma apologia a drogas aqui, né? Mas já entendendo que a natureza é cheia de presentes e coisas, né? E que as possibilidades de estados ampliados de consciência, né? E que minha alma ali já farejava como um caminho de entendimento e que a professora foi categórica e começa toda uma construção ali. Eu estou dando um pequeno exemplo, né, de como um mau entendimento sobre as coisas faz o trabalho de nos afastar do homem natural, né? E aí também tem quando se criam projeções, né? E aí nenhum gigante vai tirar toda a água para nós. Não existe um passe mágico, né? A gente não tem como delegar. Também já vi muito isso, né? Homens em crise que buscam terapia, chega lá e fala assim, ó, por que você está aqui? Ah, minha esposa mandou. Ah, não sei o quê. Ah, porque tá ruim as coisas. Ah, tá ruim, então vamos lá. Então vamos mexer, mas não quero mexer, né? Que é isso? Eu não quero, eu quero resolver, resolve meus problemas, né? Paga alguém para fazer por você. Eu não quero autoconhecimento, eu quero que você resolva, né? Quero tomar uma pílula mágica, vou tomar um comprimido ou vou tomar tal coisa. Então a gente tem muitos exemplos de movimentos, né? De fuga, né? De acessar o masculino, de fugir de si mesmo, né? Então, só que é isso, gente, não tem como fugir, né? As drogas, o ácido, a cocaína não vão resolver, né? É, quando se terceiriza também não vai resolver, então não adianta também fugir para um retiro e achar que vai resolver, que não é assim, né? Então ele é bem crítico em dizer que muitas das nossas tentativas de curar a nossa alma natural, de acessar o homem natural, são em vão. Por quê? Porque não foi feito o trabalho de tirada realmente profunda dessa água, né? E aí ele fala assim: eu te dou, tá bom, João de Ferro, eu vou te tirar daí. Mas ele fala: mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho a chave, né? Aí ele vai falar assim: mas eu sei onde está a chave. Aí começa um diálogo. A chave está no travesseiro da sua mãe, né? Então, o que isso significa? Que esse processo de resgate, olha só que bonito, o homem natural não é o feminino, mas ele precisa passar pelo feminino, porque ela tem a chave que tira o João de Ferro da cela. Por isso que a história está mal contada. Só acessar o feminino é uma parte do processo, é importante, é bom e necessário. Mas não termina, porque acessar o feminino significa recuperar a chave para tirar o homem natural da jaula, né? Mas não termina ali. Então aqui agora ele vai trazer toda uma parte que ele vai contextualizar toda essa parte de por que a chave está com a mãe, né? E esse processo é importante. Então, o travesseiro, né? A cabeça, a psique da mãe, o lugar íntimo da mãe, né? Tudo isso, esse feminino que o homem, o menino precisa acessar, né? Para realmente recuperar. Só que ele precisa fazer um movimento que é o quê? Ele precisa roubar da mãe. A mãe não vai entregar para ele. A mãe, nesse lugar, ela também é a iniciadora desse menino, nesse lugar, né? Ou seja, ela tem que segurar, e nos ritos de passagem é muito bonito porque eles vão narrar isso. A mãe tem que fingir um desespero, né? Ó, vai aparecer um monstro, é o tio disfarçado, que vai chamar esse menino para um desafio, ele tem que enfrentar, ele tem que vencer esse monstro, e a mãe vai fingir que está segurando ele, que não vai deixar, né? Tem os ritos de passagem que o Joseph Campbell conta que é muito, vai nessa linha, né? Por quê? A mãe não pode simplesmente dar a chave para o filho. Ele tem que roubar, ele tem que ser digno, ele tem que ser. É quase como se fosse assim: ele tem que ter amadurecido o suficiente para se virar com as suas próprias pernas e começar a sua própria jornada a partir das suas próprias convicções, a partir do que ele acredita que é o certo para ele, né? Então a mãe ela vai tentar proteger esse filho, né? Dos desafios da vida, das adversidades, né? Mas a mãe que é muito protetiva, ela está segurando essa chave, ela também não pode fazer isso, né? Então ela tem que permitir que essa chave seja roubada. E aí esse menino, esse masculino, ele vai ter que acessar Hermes, né? Que é essa força do mensageiro, né? Hermes que na tradição iorubá a gente poderia chamar facilmente de Exu, né? Ele tem que trazer essa energia
mas de abertura de caminhos. Eu vou ser dono do meu próprio caminho, eu vou abrir as portas que me aprisionam, eu vou conseguir tirar, né? Eu vou acessar, eu vou lá no feminino e vou roubar essa chave, né? E os mitos que falam de Hermes, os mitos que falam de Exu, os mitos que falam de Loki, né? Que esse masculino meio caótico, os mitos nativos americanos que vão falar do coiote, é a força do coiote que faz roubar a chave, né? Ou seja, que imprime uma rebeldia sobre a ordem estabelecida. É através da energia de força de rebeldia, né, de se rebelar contra aquilo que se esperava de mim. Ah, mas você tem que ser isso, você tem que ser tal coisa, a sociedade quer que você seja isso, seu pai, sua mãe, tal, 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 bonitinho, o rei, a rainha. É quando o jovem ele se rebela e fala: eu vou seguir meu próprio caminho, eu vou fazer tal coisa. Eu não vou estudar onde você quer, eu vou estudar o que eu quero, né? Ele tem que ter essa energia, porque se ele não tem essa energia, o que dirá as próximas etapas da vida? Por isso que a mãe segura a chave e ela tem que segurar, mas por isso que ele tem que ser capaz de roubar. Se ele não consegue fazer isso, não é que essa mãe está castigando ele, né? Mas é que os desafios da vida que vão vir são muito maiores, então ele tem que ter essa força própria de ação. E a mãe também não pode entregar a chave. Por que que a mãe não entrega a chave? É como quebrar a casca do ovo do pintinho antes da hora. O pintinho morre, né? Então, essa ideia de que, ah, mas roubar não é direito, essa ideia meio, né, muito puritana, né, ah, roubar, né, ele até fala de um menino, né, bem New Age, né, que fala assim nessa palestra, ah, eu não gostei dessa ideia de roubar, não me soa bem, aí que todas as mulheres olharam enfurecidas para ele, né, porque instintivamente elas entendem do que estava falando, né, esse tipo de homem ele não vai conseguir dar o que a sociedade precisa, tá? Então, se o filho não pode roubar, ele não merece, né? Isso é muito bonito e eu concordo. Vou correr um pouquinho mais, tá acabando, tá, gente? Aguenta aí. E aí, como recuperar a chave, né? Isso que eu tava falando, são esses atos de rebeldia, de afirmação da própria vida. Então ele trouxe três exemplos, né? Um homem, um jovem bastante formal, dançou certa noite durante horas e pela manhã observou, puxa, consegui parte da chave na noite passada, né? Então, tipo, ele se entregou pro prazer, se entregou pro corpo, né? Outro como se comportou como um autêntico trapaceiro pela primeira vez em sua vida, permanecendo perfeitamente consciente do seu embuste, né? Aqui é o que uma vez eu escutei um sambista do Rio de Janeiro falando sobre a energia do malandro, né? Mas não falando de forma maldosa, de forma gananciosa, de forma corrupta, mas falando daquela coisa da malícia, né? Então o homem tem um pouco de malícia, tem um pouco de espreita, né? Acessar a energia do coiote mesmo, como a gente fala no xamanismo, né? O outro roubou a chave quando enfrentou a família e recusou-se a continuar carregando a vergonha pela família toda, de sei lá que situação X, né? Então essa coisa de, ah, você tem que cumprir tal papel e você, tal, tal. Não, eu não sou isso, eu sou o que eu quero ser, né? Então esses movimentos de rebeldia, de afirmação da própria vida, de acessar o coiote dentro de si, uma energia um pouco caótica, né? De começar a olhar para as sombras, para o renegado, isso é parte de recuperar a chave do travesseiro da mãe e por isso que muitos não vão conseguir, porque está muito domesticado, né? Esse masculino que é muito domesticado, muito civilizado, ele tem dificuldade em fazer isso, né? Vamos seguindo. E aí, a própria história deixa um pouco. Não fala como que o menino, o filho do rei, rouba a chave. Só fala assim: ah, ele roubou a chave da mãe. Por quê? Porque nós temos que descobrir, né? Nós temos que. Cada um tem que descobrir como é que rouba a sua chave, né? Não tem uma. Não tem uma. Né, assim, um método único, né? Então a própria história deixa isso em aberto porque a gente está falando de um mistério mesmo, né? Como cada um começa a fazer o seu processo de individuação, de se apropriação da sua própria energia, de se libertar dos sistemas de crenças familiares, né? Todos nós chegamos aqui, a gente precisa de toda essa estrutura, mas a gente também precisa se libertar dessa estrutura para depois reconstruir essa estrutura de uma outra forma, né? Muito bem. Depois de solto, o que que faz o menino? E aí ele fala três coisas que podem acontecer. Solta, aí volta pro travesseiro da mãe, devolve a chave, finge que nada aconteceu, não fui eu que libertei o homem natural. É aquele homem que faz o quê? Que se readequa, ele deu um passo para frente e dois para trás. Ele entendeu, ele acessou a energia ancestral, ele acessou essa energia profunda,
mas ele teme ela, ele prefere ficar com o conhecido, ele prefere ficar com o reinadinho bonitinho lá. Então ele finge, né? Ele liberta o homem natural volta para a floresta, né? E ele volta para o seu reinado e é feliz para sempre. Só que não, né? Vai provavelmente ser uma pessoa assim, meio feliz, meio realizada, meio tudo, né? Então, pode acontecer. Ou outra coisa, ele convence o homem natural a ficar no pátio. O homem natural, por algum motivo, fala, ah, beleza, vou morar aqui. Também não dá, né? O que a história vai nos mostrar? O que o mito vai nos mostrar? Que o processo, que é incompatível, o menino civilizado, bonzinho, etc., e o homem natural conviverem juntos dentro dessa estrutura. Tem que ter uma ruptura, né? E aí o menino fala assim, peraí, se meus pais voltarem e ver que você desapareceu, eles vão bater em mim. Então esse menino, com medo da dor, com medo da punição, na verdade, desses pais, né? Ele faz o quê? Então vem comigo, vamos para a floresta. Yes, que bom que esse menino faz esse movimento, né? Que é quando nós aceitamos o chamado profundo da nossa alma, que é quando a gente começa a olhar e começa a falar assim, não, não vou me contentar com o que se espera, não vou me contentar com qualquer coisa que venha de fora. Eu vou olhar para essa força profunda, eu vou me libertar dessas amarras, né? E aí ele escolhe seguir o seu instinto profundo, né? Então, que sorte a dele. O Robert Bly ele fala assim, puxa, que sorte desse menino, né? Assim o homem natural coloca o menino nos ombros e juntos eles entram na floresta, é um gesto decisivo. Todos nós deveríamos ter essa sorte, né? Que bonito isso, né? Poder montar nas costas do homem natural e deixar que ele guie. Olha que bonito isso, né? É quando Arthur fala assim, eu preciso me tornar um bom rei, mas eu não vou conseguir fazer isso aqui no palácio. Eu preciso ir para a floresta do Merlin, eu preciso ir lá acessar os druidas, né? Eu preciso acessar essa sabedoria antiga, selvagem, profunda. E ele vai para a floresta. Então é quando essa jornada, né? De sair do conhecido, de ir em busca dessa profundidade. Então, o menino parte para a floresta, superar os medos, né? Os medos na mata, os medos irracionais, das coisas peludas, da intuição, da emoção, tudo que é natureza, né? E aí o João de Ferro ele vai se mostrar que ele não é tão primitivo quanto a gente imagina, mas o menino ainda não sabe disso. Ele não sabe quem é João de Ferro, mas ele precisa confiar. Isso é uma outra chave também, né? Se ele não confia no João de Ferro, ele não deixa o João de Ferro levar ele para onde ele tem que ir. Mesmo assim, o rompimento claro com a mãe e o pai, pedido pelos iniciadores antigos, ocorre. João de Ferro diz ao menino: você nunca mais verá sua mãe e seu pai, mas eu tenho tesouros mais do que você pode precisar e imaginar, né? Bom, esse momento em que o menino parte com o João de Ferro, né, é o que os gregos antigos falavam que é a iniciação de Dionísio. O que Dionísio significa? Duas vezes iniciado, né? E ali é o processo de aceitar o jovem como discípulo, né? Que antigamente acontecia, muitas vezes a criança era adotada por um professor, por um xamã, por um sacerdote, para ser treinado em outros aspectos, né? Isso acontecia literalmente, né? Pode acontecer na vida moderna quando um homem começa a fazer terapia e começa a acessar profundidades, começa a entrar dentro de um caminho espiritual mais profundo, né? Também pode acontecer, né? É, Então, o momento na vida, né, em que o xamã, por vezes totalmente coberto com a pele de animais selvagens, usando garras de lobo, vértebras de cobra, em volta do pescoço, né, aparece na aldeia, leva o menino e rouba ele para fazer instrução espiritual, né? Então são várias as formas. E aí o que começa a acontecer? Aí ele começa a contextualizar que justamente é o que não ocorre nas famílias nucleares de hoje em dia, né? Por quê? As figuras dessa sabedoria masculina que estaria teoricamente com os mais sábios, com os mais velhos, ela foi totalmente cortada, né? Então esse menino ele já não tem contato com esse masculino, com esses homens, né? Com essas figuras paternas ou mesmo com o avô. Ele está cada vez mais distante. Esses homens, esses avós, ele também não tem, né? Ele não tem mais essa força, eles também não conseguem mais, não faz o rito de passagem, né? Então as sociedades antigas acreditavam que o menino só se torna homem através do ritual e do esforço, né? E da intervenção ativa de homens mais velhos, né?
Está se tornando claro para nós que a idade adulta não é atingida por si mesma, ela não acontece porque comemos isso ou aquilo. A intervenção ativa de homens mais velhos significa que estes recebem o homem mais novo no mundo masculino instintivo e mitologizado antigo, ou seja, traz referências, ajuda nesse rito de passagem, apresenta para a comunidade, todo mundo participa, né? Ele sabe quem ele é, o que ele deve fazer, qual é o papel dele naquele coletivo, naquela tribo, né? É... Aqui está duplicado. Opa, voltamos aqui. Então, quando tem ausência desse trabalho feito conscientemente pelos mais velhos, né? Então a iniciação fica corrompida, ela fica meio assim, né? A iniciação parcial desse homem, né? Ou ela até um pouco modificada, ela acontece um pouco, né? Quando é, ainda se tem ali uma convivência, né, com esses homens mais velhos, se participa dos feitos, né? O trabalho é compartilhado, um vai ensinando para o outro como é que se fazia, mas isso, gente, mesmo isso a gente praticamente não existe mais, né? Os homens mais velhos não passam mais tempo com os jovens, não ensinam seus feitos, seus valores, né? Então ele fala muito sobre isso, né? Como as sociedades tribais ancestrais elas tinham esse aspecto iniciático ainda acontecia. E aí, na década de 60, né, e até hoje, na verdade, né, alguns jovens tiravam sua força das mulheres porque não tinha de onde tirar dos pais e começa a tentar tirar do movimento do feminino ou das mães, né, que ficaram ali, que tentaram ocupar o lugar dos pais, etc. Mas o que a história aponta e o que ele vai trazer também, que não tem como, porque as mulheres não podem transformar, né, o menino num homem, né? O homem tem que transformar o menino num homem. Então, existe casos, né, em de que o masculino ele recebe toda essa força desse feminino, mas ele vai ver que em um determinado momento isso não basta, né? Então precisa ter esse movimento, né, de passagem dessa força, né? Precisa vir através do masculino para o masculino e do feminino para o feminino. Isso precisa acontecer, né? E aí tem as histórias dos rompimentos da mãe, né? Então ele conta alguns casos, né, que o menino passou a viver com o pai e depois foi morar um tempo com a mãe. E quando foi encontrar teve um rompimento brusco porque já energeticamente já estava incompatível o campo, né? E vice-versa, a mãe também. O menino foi abraçar a mãe sem querer instintivamente empurra o menino, né? Então o próprio corpo, né? Quando existe essa relação do feminino com o masculino, da mãe com o filho, né? Tentando ocupar esse lugar, começa a repelir, por quê? Porque é natural que se busque o caminho, né, de iniciação mesmo, de amadurecimento a partir, né, quando está fora, né, das etapas corretas. Né? Então, quando é momento do menino se transformar no homem, o universo feminino não vai mais dar conta dessa iniciação, né? Então ele vai em busca, ele vai começar a repelir e vice-versa, e a mãe também a repelir esse filho. E é saudável que isso aconteça, né? Ah, isso, então, todas essas formas, né, tradicionais, né, que hoje a gente já não tem mais, que principalmente a sociedade industrial ela apartou mais ainda, né? É, Isso. Aí a gente vai ter o pai ausente, né? Vários tipos de pai ausente. Aí esse pai ausente ele começa a criar na cabeça do menino que esse pai então ele está envolvido em alguma coisa que é errada, né? Então esse distanciamento ele provoca também uma lacuna que vai tentando ser preenchida por alguma coisa que não é real. Então esse distanciamento vai criando homens que desconfiam dessa energia masculina, né? Que desconfiam desses pais, que desconfiam desses avós, que não se identificam com aquilo. Por quê? Está distante, faz algo que eu não sei de onde vem, para onde vai, né? Então ele até fala: quando os demônios são tão desconfiados, como pode o filho estabelecer mais tarde uma boa ligação com a energia masculina adulta, especialmente a energia de um homem adulto em posição de autoridade ou de liderança? Como músico, ele quebrará violões feitos à mão por velhos, ou como professor, vai desconfiar dos autores clássicos e antigos, vai querer desconstruir. Como cidadão, pode até participar, vai participar antes da terapia do que da política, né? Vai se sentir mais puro, né? Ah, não, eu não me envolvo com essas coisas, né? Porque as figuras de autoridade, de liderança foram apartadas, porque ele não teve esse exemplo, essas referências, né? E aí, né, cria-se também essa suposição, esse entendimento do poder como algo
ruim, né? Ou como esse masculino, né? Tipo, o poder é algo do masculino antigo, da década de 50, bélico, né? Então você cria-se uma desidentificação com o poder real, né? Então, suposição geral de que todo homem em posição de poder é ou ficará corrupto e opressor, né? E aí os gregos restauram essa energia quando fala de Zeus. Zeus é uma autoridade positiva, justa, né? Que tem inteligência, saúde, decisão compassiva, boa vontade. Então esse aspecto de Zeus ele também foi deteriorado, né? É uma autoridade bonita pelo bem da comunidade, né? Então mesmo essa energia de Zeus a gente não vê mais, a gente não vê mesmo, né? É difícil acessar essa energia mesmo nos nossos governantes, né? Muitos deles, a maioria estão afim dos seus próprios interesses, das suas próprias famílias. E ele fala, né? Os nativos norte-americanos tinham, né? Entre os Sênecas, os Cherokees, os Navarros, esses homens que também tinham essa escolhido pelas mulheres como sendo homens da tribo, homens do coletivo, né? Então ele traz aqui essas referências do masculino positivo. E aí precisa de um tempo, né? De um processo aí para esse filho superar essas visões negativas do pai, né? Isso, né, vai acontecer posteriormente. Se ele não teve isso na infância, em algum momento ele vai precisar resgatar isso. Aí ele conta um pouco da história dele, né, que ele passou por esse processo, mas que ele teve que fazer todo um movimento de resgatar, de restaurar a energia, a reconciliação com o pai, né? Isso, jogar fora toda essa doutrinação, descobrir que energia é essa, né? Que força é essa? E aí que, novamente, o papel das histórias antigas, né? Que não vai ser dado nenhum homem espiritual, nenhum profeta, nada disso vai conseguir trazer esse lado, porque é somente integrando essas forças mais profundas e mais escuras, né? Então é quando Apolo vai visitar Dionísio, Dionísio vai visitar Apolo, né? Então o Apolo seria o homem social, solar, bem-sucedido, conhecido, mas o Dionísio representa esse homem profundo, né, úmido, orgiástico, sensual, né, que está o oposto do homem, né, solar, celestial, né, então precisa dessa dualidade para essa integração, né? Tô terminando, gente. E também essa energia bairava, né? Essa energia enfurecida, né? Então ele fala quando Cristo se enfurece no templo, né? Quando os celtas falam das imagens como Cuchulainn, né? Que é os deuses guerreiros, né? Que sai fumaça da cabeça, né? Então essa energia do homem natural é uma energia que sabe usar a energia da raiva, que sabe usar as energias profundas, né? Que consegue canalizar, né? Tá aquém dessa visão polarizada do bom menino, do bonzinho, né? Então ele traz vários exemplos históricos de arquétipos, né? De Shiva também, o aspecto seu destruidor, né? Renovador. Então essa energia do homem natural, ela bebe desses processos, né? Esses arquétipos representam também a energia do homem natural, né? E aí, e disso brota esse vigor que foi tirado, né, desse masculino que é para onde nós temos que olhar para justamente resgatar. Então, os homens precisam estabelecer uma conexão paralela com essa energia dura, né, de Dionísio, essa energia Kala. O primeiro passo é encontrar o homem natural no fundo do poço. Alguns homens, através do sofrimento acumulado, também conseguem descer a esse lugar. Então, o sofrimento é uma passagem, sim, para a gente acessar a profundidade da alma, né? Mas essa energia Kala terá também o efeito de encontrar a mesma energia nas mulheres, né? Se os homens não fizerem isso, não sobreviverão. Então, a gente precisa, né? É uma questão de necessidade que todos os homens encontrem essa força, encontrem essa, entre aspas, agressividade, né? Construtiva que a gente pode acessar através do homem natural. Acho que tem mais uma última frase que ele termina esse capítulo 1 dizendo: os homens estão sofrendo, né? Principalmente os jovens, agora que tantos homens estão em contato com seu sofrimento, seu anseio pelas ligações com o pai ou o mentor. É aí sim que a gente está um pouco mais preparado para começar a ver o homem natural e examinar novamente os processos de iniciação. Então, ele tem esperança, né? Eu também tenho esperança, acho que a gente está avançando devagar, né? Tirando devagarzinho a água do balde, mas estamos caminhando para isso. Está aí meu site, acesse a fonte, seja a fonte, uma imagem do Rei Arthur, que é uma imagem solar positiva desse homem natural. E vou parar aqui para a gente conversar e falar um pouquinho sobre tudo isso. Espero que bom que vocês ainda estão aí. Alguns tiveram que sair, mas
Vi que estamos ainda em 30 pessoas e estou muito feliz, né? Estamos todos aqui estudando esse livro fantástico. E vou parar de gravar para que a gente possa discutir um pouquinho. Queria agradecer quem está aqui nos assistindo, quem vai nos assistir, quem está comigo online. E a gente se vê no grupo no próximo capítulo. Yahoo!